Salve, rapaziada! Diogo na voz, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, do nosso videocast. Estou aqui com meu amigo, meu camarada, meu irmão de gravação, né? A gente está aqui diretamente do estúdio da Anucine, na Estácio. Mais um, tá pronto para mais um? Sempre pra mais um, mas só de gravação não é da vida, não, pô? Não, pô, aí quer puxar minha orelha no início da gravação, mas tudo bem. Mas enfim, tô feliz, tô alegre, não tem como não ficar. Tá me entendendo? Claro, não tem como, Você não tá tem empolgado, como. você? Sempre. Tô feliz porque, assim, na verdade, a escolha da galera para vir aqui, né? A gente tem um carinho imenso, a gente sempre olha o Claro. perfil, analisa, né, a conduta, como a pessoa tá vivendo, isso faz parte do nosso nicho também. Tem gente que não gosta muito de gravar, a gente gostaria de gravar muito com a galera que Verdade. não tem essa intimidade com as câmeras, microfone, a gente também não tinha, a gente está criando isso com o tempo, mas assim, toda vez que vem alguém mais próximo, né, mais irmão, tem uma galera que a gente vai gravar que a gente não conhece ainda, não conhece nada, veio diretamente da internet, mas toda vez que tem alguém assim, que é parceiro, que é irmão, que a gente já conviveu, já teve momentos juntos, parece que a parada fica melhor, né? Com Então, certeza. como é que tu tá se sentindo hoje, assim? Esse Ah, amigo tu não conhece exatamente. não conheço, mas eu vou conhecer, né? É, né? Então, pra gente é o quê? É sempre um privilégio, porque por mais que a gente não conheça, a gente vai conhecer agora e daqui em diante, quem Exatamente. sabe, desenvolva aí Uma mais amizade. amizade. Com certeza. Mas, rapá, deixa eu te Fala, falar uma coisa. Hoje a parada tá diferente. fala comigo. Sinto que hoje vai ter resenha pra caraca nessa mesa. Vai ter, vai Eu ter. acho que todo mundo tá feliz, né? E não tem como não, a gente não destacar, né, mano? Gostou? Ah, claro. Podcast Anonimatos aí. Tamo aí de mesinha Você que tá vendo nova. aí a nossa E mesa assim, nova. eu Evolução. fico. É isso que eu ia falar agora, essa questão de evolução. E eu trago com essa evolução a nossa gratidão, né, cara? Pouco a Exatamente. pouco, passo a passo, pé no chão. E graças a Deus a gente estamos indo pra frente. Mas como ninguém, né? Nada. Ninguém faz nada sozinho, né? Tu É, gosta disso. eu gosto quando tu manda essas. Como Que é ninguém bom. faz nada sozinho, a gente tem que ser grato a Estácio, primeiramente, né? Estácio Maracanã, que nos colocou aqui, né, no estúdio da Anucine para estar gravando diretamente o nosso podcast. E assim, você que mora numa favela, ou mora também na parte baixa, né, classe A, seja lá o que for, você tem o sonho de Classe fazer uma faculdade, média. classe média, Tudo, tudo, tem um sem sonho fronteiras. tem um sonho de fazer uma faculdade, a Estácio facilita para você, são mais de 42 cursos, quer se formar em engenheiro, Ih, médico, É tem nutrição, tudo. educação física. Cara, as principais cursos aí pra galera que um dia sonha, né, em se informar em alguma coisa, cara, não tá longe, não Não tá tá, longe. não. Então a gente quer sempre especificar isso pra Isso aí, vocês. galera. Não tá longe. Vem, chama aí. Chama quem é homem, quem É é o um homem. consultor, né, comercial direto da Estácio. A gente vai deixar na descrição do vídeo, eu sempre estou pedindo a galera da produção para deixar lá. A gente vai Exatamente. reforçar isso para estar deixando. Ou no Instagram também, pesquisa aí, Estácio Maracanã, mais de 42 cursos. Você terminou o ensino médio, tá aí pensando no que fazer? A Estácio te ajuda, facilita. Com certeza. Diretamente aqui, né, da Estácio Maracanã, a gente está gravando do Estudando Cine. E como ninguém faz nada sozinho, é da Importe também. Ah, Você que gosta de um produto da gringa, diretamente da gringa, dos Estados Unidos. não tem como. Pousou essa semana, a carga tá cheia, o estoque tá cheio. Então vai lá, hidratante, bolsa, tudo do melhor, irmão. Tudo diretamente dos Estados Unidos. Você que gosta de um produto da gringa, AD Import, pesquisa no teu Instagram, É isso aí. AD Import. E quando você tá com fome, eu gosto de perguntar isso pra tu, que eu sei que tu gosta de amassar. Claro, mas vai logo no X Furiosão, né? Não boladão, FC FC Burg. Isso aí, você da região da Tijuca, que mora na Tijuca, nas partes mais próximas, pode pedir de 20 a meia hora. Eu costumo dizer 10 minutos, né? Porque eu moro bem perto da É FC, eles me verdade. entregam muito rápido. Mas tem tudo, combo, trio, aquelas caixas que vem batata frita, hambúrguer, tudo, mano, nugget. E eu fico louco com aquelas paradas. Nem fala. E é isso aí, meu irmão. E também tem aqui, ó, Dom Giovanni Barbearia. Galera que é da Penha, Ramos, Olaria, Bom Sucesso, quer ficar bonito,
pesquisa no teu Instagram, agenda o horário, Dom Giovanni, barbearia, nosso amigo, irmão Adriano, vai te deixar bonito pra caramba. E a gente tem que falar também do nosso amigo cantor Alex. Se que você quer fazer um É. evento, uma festa, aniversário, ou tem um bar, quer fazer qualquer tipo de evento, tá precisando de um cara bom que canta pop, rock, MPB, samba, pagode, Tudo. nosso amigo cantor Alexander, o cara é bom, mano. Demais. Bom e é resenha também. E tem o Semic também, que é tudo, o cara é brabo. Esse aí é. Brabo, brabo, brabo. Tá com o teu, tem prédio, precisa fazer uma limpeza de fachada, tudo predial o cara domina. Tem vidro para limpar, ou fazer uma vedação, ou então tem que trocar. Semic, pesquisa aí Semic. Não tem nenhum trabalho agora, segue a página. Tamo junto. E por último, a gente vai falar do nosso amigo DR Som, porque a gente precisa Vambora. começar esse episódio, que eu tô ansioso para conversar com esse cara diretamente do Andaraí, parceiro. É Vambora. nosso vizinho. É. Você que curte o pagode da feira, Ih, já deve ter visto esse homem por lá. Nosso amigo Anderson. Prazer, meu irmão, de estar aqui, de te ver aqui, na verdade, de trocar esse papo contigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Vai ser uma honra gravar contigo, ouvir a tua história de vida. Tamo junto? Tamo junto, boa noite, gente. Podcast Anonimatos, Diogo, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu já de cara já falo para vocês que eu sou fã, já antes de ser convidado. Sou fã mesmo, tô sempre acompanhando. Inclusive hoje botei até um bonezinho para combinar aí com o podcast Anonimatos. tá combinando. Combinando, É o azul, né? Quando recebi o convite, fiquei muito feliz. O Diogo, como o Diogo mesmo disse, a gente tem uma história de vida que participou bastante. Eu cheguei a contar muitas coisas para ele quando trabalhava com ele. O melhor crepe da Tijuca, o melhor crepe do Andaraí. Opa! Fala logo de cara. O cara É faz isso um aí. crepe bom pra caramba, direto. Entendeu, gente? E hoje em dia é Anderson Visibilidade, o nome artístico, mas meu nome é Anderson Santos. E é um prazer estar por aqui conversando com vocês. Maneiro. Gostou? Conheceu agora há pouco tempo? Não, gostei, mas assim, o Anderson, pra gente né, Faixa? A gente sempre costuma dizer que é um privilégio, tá? Com tudo isso, quem ganha o projeto é o Anonimatos. E para você estar aqui nessa mesa hoje, significa que você é uma pessoa que tem uma história muito bacana e que com certeza vai influenciar na vida das pessoas. E quando a gente fala de influenciar na vida das pessoas, Anderson, a gente quer dizer o quê? Traduzindo melhor, né? Para que algumas pessoas elas possam entender. Se você hoje está aqui, é porque você tem uma história de vida para inspirar outras pessoas. Hoje a gente quer conhecer quem é o Anderson, como você mesmo já disse, o Anderson Santos, da onde você saiu, aonde é que você é cria, onde é o teu fundamento, entendeu? Então, irmão, fique à vontade, como a gente sempre diz, né? Hoje você está na casa, hoje a oportunidade é toda sua, hoje a mesa está aqui, todos nós estamos aqui hoje ansiosos para conhecer tua história de vida, valeu? E tamo junto, pra cima, Diogão. Pra cima, sempre. E assim, o Anderson é um cara. Nossa, eu falo que o Anderson é um cara nosso porque estudamos junto, né? Aí na Redondeza, ali na escola. Ele não é da área, então ele não entende o que é Rodrigo, Epitácio, ele não sabe nada disso. Mas né? todo mundo que Todo mundo que vem... vem daqui, que já passou por lá, sabe do que a gente tá falando. Sim, sim, E assim, verdade. conheço o Anderson há muitos anos. Lembro da mãe dele levando ele pro colégio, eu indo caminhando também. Então sei que a resenha hoje vai ser boa. Mas assim, pra quem não conhece, né? Escuta bem você lá no Pagode da Feira. Hoje ele tá no grupo Visibilidade. A gente vai entender também o que te fez chegar no Visibilidade. Mas assim, pra quem não conhece o Anderson, resume pra gente, bem nesse início aqui, rapidamente, quem é o Anderson? Filho de quem? Eu falei que tu é do Andaraí, mas é a origem Andaraí? Nasceu no Andaraí? É carioca? Como é que a gente pode entender essa tua parte? Então, sou filho da dona Georgina, dona Gina, saudosa, que nos deixou há um mês agora, há pouco tempo. Como você mesmo falou, me levava para a escola sempre. Estava sempre comigo em todos os momentos da vida, inclusive tudo que eu faço hoje ela é direcionada a tudo isso, entendeu? Eu nasci no Hospital Andaraí, como quase todo mundo que estudou por ali. Quintal de casa, né? No quintal de casa, no Hospital Andaraí, mas realmente não fui muito criado pelo Andaraí. Voltei a morar no Andaraí já com 7, 8 anos de idade, entendeu? Por conta de algumas escolhas. Na época dos meus pais, a gente foi morar bem um pouco afastado. Morei em vários lugares, Senador Camará, Jacarepaguá,
Santa Cruz da Serra. Morei em muitos lugares mesmo. Cigano, hein? Porque meu pai trabalhava numa empresa que estava sempre dando moradinha em outros lugares e ele sempre que era transferido, a gente tinha que ir. Entendeu? Aí, por um momento, minha mãe e ele se separaram e passamos por algumas dificuldades que o que hoje em dia eu faço no pagode, naquele momento ajudou muito. Na nossa vida, eu com 6, 7 anos de idade, minha mãe sempre, meu pai, sempre comprou discos, CDs de pagode, tudo aquilo. E eu sempre vivi no meio disso. Acabei pegando uma facilidade de ouvir a música 2 ou 3 vezes e saber a letra inteira. Então, a música sempre fez parte da minha vida. Quando nós voltamos a morar aqui no bairro do Andaraí, em si, onde eu nasci, no hospital, passamos por algumas dificuldades, eu e minha mãe. Inclusive, esse dom que eu tenho, que Deus me deu, que é cantar, por muitas vezes livrou a gente de, tipo, ter alguma coisa para comer, às vezes no final do mês. Minha mãe sempre teve uma pensão que ela recebia. Mas aí, ou você paga o aluguel, ou você come, que é a vida de quase todos nós, às vezes. Em alguns momentos, ou já tivemos, ou já passamos. Infelizmente, a vida é assim. Eu falo até para meus filhos, vocês têm uma facilidade, que você acorda, você tem uma TV a cabo, você tem tudo, você tem um celular, você tem... Antigamente, para a gente ver uma televisão, a gente não tinha uma televisão em casa. Às vezes via na casa do vizinho, né? E quando via, era aquela televisão cheia de chuvisco, tinha que botar um Bombril. bombril para ver um desenho. Quando você conseguir arrumar a TV, o desenho já acabou. Já começou o jornal assim e tu tá lá naquele tempo todo. Entendeu? Com a separação do meu pai e minha mãe, a gente passou por uma dificuldade muito grande. Da minha mãe ter que me deixar morando em alguns lugares, às vezes na casa de amigos, porque não tinha condições da gente alugar um lugar ainda para poder ficar. E a gente não tinha nada, né? Não tinha nada, nem casa, nem nada. A minha mãe, ela me mostrava muito como eram as coisas, por passar por dificuldade, dizer que, pô, hoje a gente não tem nada, mas amanhã a gente vai ter. E a gente estava sempre ali pelo Andaraí. Eu lembro da gente indo com 5, 6 anos de idade, sempre na igreja, São Cosme e São Damião. Minha mãe ia lá sempre acendia uma vela com aquela fé. A fé que eu tenho hoje é a que ela me passou, que dias melhores iam vir. E com o tempo vieram, muitas coisas foram acontecendo. Como eu tinha esse dom de cantar, muitas das vezes a gente parava num bar ali de frente pro Hospital Andaraí, ali na Casa Rosa ali, que é ironia do destino, na Rua da Feira, onde eu faço hoje o pagode da feira. Eu com 7 anos de idade, eu sentava, batucava na mesa, cantava uma música, e as pessoas chegavam e pediam a música, eu sabia cantar a música. Então as pessoas botavam dinheiro, aquele dinheiro ali que ajudava a gente a poder comprar uma comida, a poder viver num local que a gente conseguiu alugar. Era um quartinho escuro e muitas das vezes tinha que comprar vela para poder dormir, né? E eu lembro que a gente chegava lá na casa da pessoa, que a pessoa é amigo, mas até certo ponto, né? Tinha a família toda e tudo. Eu sentava de frente para a televisão da casa da pessoa para ver e a pessoa trocava de canal. Queria saber se você estava vendo ou não, entendeu? E aí era a hora que a minha mãe, às vezes, a gente tinha um horário de se resguardar no quartinho ou de ficar ali, né? Às vezes poderia ter ficado até mais, mas essa situação deixava minha mãe triste. E também me deixava triste, eu não sabia o que dizer, nem ela. Também não sabia o que dizer e nem ela, a gente ia para o nosso quarto e ficava, né? E minha mãe sempre falando para mim que as coisas iam melhorar. E os anos foram se passando, né? O meu pai voltou a aparecer na nossa vida. Minha mãe conseguiu uma pensão para mim, né, de justiça e tudo isso. E aí as coisas foram melhorando aos poucos. E eu fui pegando um gosto maior pela música que eu já tinha desde pequeno, minha mãe comprou um rádio. Na época eu ia ali na feira comprar fitas. Na época era fitas, né? Eu sou de 89, eu tenho 36 anos. Eita. Comprei muita fita para ouvir, muita fita do Só Pra Contrariar, quando eu cheguei que você falou. Garoto. Muita fita de tudo quanto é pagode que você imaginar. O Raça Negra na época lançava um disco ou um CD por ano.
Então, todo mundo, aquele disco ou CD que você comprava no Natal, que era sempre no Natal, você ouvia o ano inteiro. Então, é impossível não aprender a música toda. CD que você comprava, você ouviu o ano inteiro. Porque na época, hoje em dia é uma rotatividade. Hoje em dia a música fica famosa num mês, no outro mês já tem outra música, ou até na outra semana. Verdade. Naquele tempo, não, um disco lançado, ele tocava o ano inteiro mesmo. Não tinha facilidade também da internet, Não né? tinha facilidade de nada, da internet, E tipo assim, nada. já que tu falou nessa parada, me chamou a atenção. Quanto tempo ficava mais ou menos assim um disco? No, tipo assim, na mídia, né? No caso que você tá dizendo. Em si, a mídia em si, cara, vamos lá, você numa comunidade, poucas pessoas tinham acesso a disco, a CD, essas coisas assim. Quem tinha, colocava para tocar direto. No máximo, você ia na loja, que o CD não era muito barato, Claro. o CD original, você comprava 2, conseguia comprar 2 no mês. E aquele CD ali tu ouvia por 3 meses, direto. Aí, aos poucos, aos tempos, os que os programas de auditório faziam, né, que você via no Domingo Legal, você via no Faustão, um grupo está tocando uma música nova, aí você procurava saber para comprar o CD, às vezes o pirata, o original, né? Você ia lá e comprava e botava para você ouvir. Em si, no meu tempo mesmo, no tempo de quando eu era criança, o disco era um ano inteiro. A pessoa lançava para o grupo ou o cantor. Ficava um ano. Ficava um ano. Ele lançava, tipo, não era tipo no meio do ano, não. Lançou em fevereiro, vai até quase fevereiro do ano que vem. A maioria das vezes, se vocês pesquisarem o disco do Raça Negra, ele era sempre no Natal, para todo mundo ouvir ali perto do Natal, e era o ano inteiro, aquele disco ali inteiro. Entendeu? Então, eu peguei muito isso. Estratégia, né, dos caras. Na época não tinha muitas gravadoras. O grupo, para ficar famoso, era difícil. Eu mesmo gosto, sou de 96, Então, eu me amarro em Raça essa Negra. história aí do Zezé de Camargo e Luciano, que o pai dele ligou pra rádio, tudo, é real, acontecia por muitos grupos. Eu conheço também o percussionista do Tenta Samba, ele falou, na época não tinha como você saber, se você ligar de um orelhão ou do orelhão do lado, não tinha como a pessoa saber de onde era. A mesma pessoa fazia várias ligações. Fazia várias ligações. Caralho. Pedindo a música, né? Pedindo a música. Isso aí, vários grupos estourou desse jeito. O rapaz era do Tenta Samba, eu trabalhei com um cara que trabalhava na percussão e ele falou que a música foi parar na FM Dia por conta disso. Eles pegaram uma Kombi, né? Andaram pelo Rio de Janeiro inteiro, ligando, a música tocou lá. Tudo era muito difícil. É muito difícil. Hoje também, ficou até mais. Porque hoje em dia a gente sabe que não é só o talento que faz você ser bom. Verdade. Hoje em dia é até pior. Às vezes a pessoa sobe sem... Não é que não mereça, né? Mas você vê muita pessoa talentosa que poderia ter uma visão melhor. E não tem. Entendeu? Infelizmente. Compreensivo. Ô, Anderson, assim, voltando um pouquinho aqui, você falou da dificuldade ali, né? É. E o que me atentei mais foi a parte que você falou no momento da separação dos seus pais. Isso aí é uma tecla que a gente sempre bate aqui. E eu queria que você detalhasse mais um pouquinho a respeito disso, porque existem pessoas que hoje ainda estão vivendo isso, passa por essa situação, que é um elo que rompe no meio da família ali, e o que atrapalha e o que isso gerou de consequência na tua vida, eu queria que você falasse assim, abertamente pra gente. Sim. Você ainda, qual era a idade que você tinha e o que gerou pra você, psicologicamente até? Cara, pra falar verdade mesmo, a situação do meu pai e da minha mãe sempre foi um pouco difícil. Meu pai, ele era um homem com 2 famílias, entendeu? O meu pai, ele nunca foi realmente casado com a minha mãe, entendeu? Ele acabou largando a família dele para vir morar com a gente. Mas diretamente, mesmo criança, você percebe a ausência do seu pai, às vezes sua mãe falando que ela está trabalhando, mas não está. Ele ficava ausente por alguns dias e aí voltava. Então sempre tinha um embate. Mas a separação de vez mesmo foi quando realmente ele parou de ajudar de todas as formas a gente, entendeu? Inclusive, a minha mãe e eu fomos praticamente expulsos de uma casa onde a firma dele bancava, porque ela não estava mais com ele, entendeu? E a minha mãe, na verdade, nunca esteve lá no nome da firma e tudo. Sim, a outra família dele que estava. Caraca. Mas aí o meu pai bancava o aluguel enquanto estava com ela. Numa briga que eles tiveram lá, Ele abriu mão. Abriu mão de tudo, entendeu? Eu não posso falar aqui a palavra, mas meu pai nunca prestou. Meu pai, para mim, ele não é ninguém.
entendeu? Assim, Anderson, a gente é de boa, a gente consegue até te entender um pouco mais ou menos, né? Algumas situações. Sim. Mas, cara, fica à vontade. Aqui a gente só pede para evitar um pouco, porque o nosso público é Sim, geral, né? claro, A gente claro. lida muito com Mas você crianças. sabe, quando você Mas você começa a pode tocar ficar em alguns tranquilo. assuntos, tu sim, acaba sim. Não, a ficando um gente pouco nervoso. entende. A gente entende, a Mas gente a verdade entende. é O que áudio tá bom? O áudio tá a legal? gente queria entender, na verdade, se te atrapalhou o teu desenvolvimento, sabe? Exatamente. Na escola, na sociedade, você teve dificuldade de fazer amizade. Se você teve essa É, ausência do pai, a gente sabe que a imagem paterna, cara, é é terrível. muito E é importante. Eu queria essencial, né? entender, né, se Isso é isso muito foi importante. prejudicial a você ou você conseguiu levar isso de boa. Então, Dona Gina nunca deixou eu sentir falta do meu pai. Ela nunca, e também nunca também deixou eu falar mal dele, ou destratar ele. Diversas vezes ele tentava aparecer, mas eu já sabia, eu já imaginava que era para alguma coisa, alguma coisa ele queria para ir ali. Mas todo menino, ele quer ter o teu pai ali no dia dos pais na escola, que hoje em dia nem tem muito mais isso, mas na época tinha, né? Qualquer dia que o pai ou a mãe tinha que ir lá, você quer ter. Porque você olha os seus amigos com o pai lá e não tem. A falta do meu pai na minha vida fez um estrago grande, entendeu? Fez falta em muita coisa. Eu fui escolher meu time com 11 anos de idade, né? E isso porque os meus padrinhos portugueses, eu vivia muito na casa deles, Vascaíno. sou vascaíno. Não me arrependo de ser vascaíno, mas eu digo que não deveria ser dessa forma, Não, entendeu? claro. Deveria ser a minha mãe, a mãe em si, a mulher em si, ela não liga muito para o futebol. Hoje em dia é que liga mais, na época não, né? Então é o pai que ensina isso. Eu nunca senti o meu pai na minha vida para essas coisas, para me ensinar, para estar comigo na escola, para nada disso. De contrapartida, minha mãe nunca deixou que isso atrapalhasse. Mas sempre em si atrapalha. A minha mãe fazia de tudo na escola que era para mim não sentir falta dele. No dia dos pais ela estava lá. A minha mãe, tu sabe, tu via minha mãe me levando para a escola. A minha mãe, ela era até super protetora, entendeu? Mas até lembra aquele negócio que tinha na escola de xerife, assim, até isso eu fui Sim. umas 5 vezes, porque ela fazia de tudo Ela para mim pagava ser. os Ela pagava as negocinhos. paradas, comprava tudo, entendeu? Comprava tudo. A minha mãe, eu tenho muito para agradecer a ela disso. O meu pai, ele faleceu, eu não sei de quê, não sei como. Sei que a última vez que ele apareceu na minha casa, eu perguntei o que ele estava fazendo lá, eu já tinha uns 15 anos de idade, e ele foi embora. E daí fiquei sabendo que ele tinha falecido. Nunca foi muito bom para mim, nem para minha mãe. Eu cansei de presenciar ele batendo nela, né? Uma vez eu me meti, ele quase bateu em mim também. Já cheguei aí no vizinho, morando em Senador Camará, chamar a polícia para ele. A minha tia, ela era advogada, não, ela era médica e o marido dela advogado. Então ela sempre deixava um contato quando a gente ia lá visitar. E eu vivi aquilo que hoje você vê passando na TV toda hora. Que a mulher fala que o homem vai mudar. Minha tia sempre falava para ela se separar dele, e ele, não, eu gosto dele, que não sei o que, ele vai mudar. Nunca mudava, entendeu? Sempre acontecia alguma coisa. Nisso tudo por causa da minha mãe, eu digo que de repente eu não estaria nem aqui, por causa da minha mãe não, por causa do meu pai. Minha mãe me deixava em Cascadura com os amigos dela para ela poder trabalhar. Ela trabalhava no Hospital Andaraí. Só que na época era um pouco distante para você ficar se mexendo toda hora, indo lá direto. Ela conseguia ir lá nos finais de semana e tudo. Mas toda criança que não vê muito a mãe e o pai, ela começa a se apegar às pessoas que estão mais próximas de você, né? Então foi isso que foi acontecendo. Eu comecei a ficar mais próximo daquelas pessoas ali. Cascadura ali, quase chegando ali. Como é que eu posso dizer? Primeiro era em Cascadura e depois foi ali para perto do Engenho de Dentro, bem ali onde passa a linha amarela. Não era, na época não existia a linha amarela. Eu ficava numa casa ali, que era uma vila. E via minha mãe às vezes. Aí teve uma vez que eu lembro legal, as pessoas começaram a botar na minha cabeça que a minha mãe não me amava. Ela não te ama, ela quase não vem aqui. Ela quase não vem te ver, você quase não vê ela. Por quê?
a linha amarela ia passar por ali. Então, estava todo mundo sendo indenizado para ir morar em outro lugar. A ideia deles era o quê? Eles gostavam muito de mim. Gostavam mesmo, nunca me maltrataram. Uhum. Mas a ideia deles era eu ir embora comigo e a minha mãe nunca mais ia me ver. Essa era a ideia. Eu cheguei a ir até lá conhecer a casa e tudo. Com os 7 anos de idade, cheguei a conhecer a casa e tudo. Só que um final de semana antes disso tudo acontecer, a minha mãe apareceu. Ela apareceu, lembra até hoje, ela apareceu, não lembro legal dizer se foi uma sexta, não sabe. Ela apareceu num dia e eu não quis falar com ela. Porque as pessoas já estavam na minha cabeça dizendo que ela não gostava de mim. Sei que no dia seguinte a minha mãe apareceu lá com meu tio e a polícia e tudo. Senão, ela nunca mais ia me recuperar. Então, eu digo que isso é parte do que o meu pai fez em si. A minha mãe teve que dar um jeito de trabalhar e me deixar em alguns lugares que poderia ter acontecido até coisas piores comigo, mas Deus foi tão bom que não aconteceu. E ela conseguiu me recuperar e tudo. Mas a nossa vida sempre foi assim, infelizmente. A minha mãe já me deixou num lugar porque ela pagava para mim ficar. E depois de uns anos eu descobri que ela me deixava ali e não tinha para onde ir. Minha mãe dormiu no banco do hospital do Andaraí, mas me deixou em algum lugar seguro. Isso é uma coisa que nem os meus irmãos sabem. Agora no enterro dela, como aconteceu, tem aquele negócio de irmão caçula, irmão mais velho. E eu falei, eu vivi a maior parte da vida com ela, mais do que vocês. Porque em questão minha mãe gostar muito do meu pai, teve um atrito familiar também com meus irmãos. Então a No gente caso, eles não eram filho do seu pai. Não, entendeu? A minha mãe acabou ao mesmo tempo que o meu pai largou uma família, minha mãe largou outra. Hoje em dia se dá tudo muito bem, todo mundo se Claro, dá claro. bem. Só que isso que eu tô contando aqui, eu contei para eles no enterro que ninguém também sabia. Eu sentei com a minha irmã e contei isso. Então muitas coisas aconteceram em torno disso tudo. Algumas escolhas erradas que a minha mãe pode ter feito, mas muito culpa do meu pai também. Então a nossa vida vai tendo uns rumos diferentes por conta das escolhas deles, entendeu? Ô, te cortar rapidinho. São quantos irmãos? São 5 irmãos. Inclusive uma irmã mais velha que é minha madrinha, que hoje é a madrinha do Grupo Visibilidade, que ajudou muito a gente. Qual é o nome dela? Inamara, minha irmã Inamara. Inamara. Deixa eu te mostrar. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Mano, Rapidinho. assim, Cara, e assim, pra é quem. muito conteúdo. Eu sei que, tipo assim, você perdeu sua mãe agora há pouco tempo. Sim. E eu não sei que dor é essa. Eu fico com medo disso, porque eu tenho minha mãe viva e Irmão, eu sei como que é ruim. Mas assim, se você quiser falar mais um pouquinho sobre a tua mãe, a gente te dá mais um tempo. Mano, você sente como se um pedaço de você fosse embora também. É um pedaço da sua vida. É a sua vida inteira que se foi. É como se você começasse do zero. A partir daqui é outra caminhada sem ela. Porque querendo ou não, tu sabe, tu vai, tu tropeça, tu vacila, tu faz merda, mas quem vai estar ali com você sempre é a sua mãe. Você vai ter sempre para onde voltar. Para onde voltar, você vai ter sempre um abraço, você vai ter sempre alguém ali com você. Entendeu? Então eu digo para vocês, eu morri um pouco com ela. Entendeu? Eu falo para todos vocês que estão vendo aí o podcast, dá valor enquanto vocês têm por perto. Não deixa de dar aquela atenção que às vezes ela pede, ela precisa. Não vira as costas. Porque eu me arrependo de muitos momentos que a gente faz, é normal. Não é toda hora que você vai estar ali disponível, às vezes você está na correria do dia a dia e você deixa de passar um minuto, um tempo. Mas as datas eu nunca deixei. Dia das Mães, aniversário. E a maior tristeza que a gente tem é que a gente internou ela para morrer no dia do aniversário dela. Que isso. O meu aniversário, ela sempre falava, para ver que a gente era tão próximo, meu aniversário é 22 de março, dela é 24. Ela sempre falou, eu saí com você nos meus braços do hospital no dia do meu aniversário. Entendeu? Ela me teve no dia 22 e no dia 24 ela saiu comigo do hospital. E nossa relação é tão forte que eu fiz aniversário, passei meu aniversário com ela, e no dia 24 eu internei ela para ela morrer no dia 29. Então, o negócio é tão forte que eu sei que eu nunca vou esquecer, perto do meu aniversário, entendeu? Que tudo aconteceu. E é uma falta que nunca mais, aquilo ali nunca vai mudar. E eu digo para vocês,
tô tendo um período bom do ano agora. Que o começo do ano foi assim. A primeira AVC que a minha mãe teve foi em janeiro. Fevereiro, minha moto foi roubada. Que o Diogo você sabe. Então, esse ano, agora que ele está começando para mim. Entendeu? Depois do falecimento da minha mãe, que fez um mês agora. Agora que eu tô tendo um ano mais ou menos. Entendeu? Tá Escuta esse recomeçando, áudio. Ô, né, Anderson, mano? escuta esse áudio aqui. Aperta aí, play aí. Escuta aí esse áudio aí. Põe aí pra você ouvir. É a minha irmã. Já até vi. Oi, Anderson, irmão. Aqui é sua irmã, Inamara, e sua madrinha. Tô passando para te desejar tudo de bom, boa sorte em toda a sua caminhada, em tudo que você fizer. Nosso momento está sendo um momento difícil, mas nós vamos superar, tá? O negócio é a gente perseverar e ter fé em Deus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. É a minha irmã, minha madrinha e minha mãe. Minha mãe. E tem uma história nisso tudo também, que como tudo aquilo aconteceu na minha vida, por conta das escolhas da minha mãe, os meus irmãos eles demoraram muito para me aceitar. Eu e ela, a gente vivia em pé de guerra. Quando eu era adolescente, a gente não se falava. Eu fui batizado com 9 anos de idade. Eu com 8, 7 anos, a gente só brigava. Tu e a Mara? E a Mara é tão tranquila. Ela é a mais velha e eu sou o mais novo. E todo mundo sempre teve um ciúme de mim, porque afinal de contas minha mãe se separou para morar com o meu pai e comigo. O que a minha mãe fez? Minha mãe tinha uma outra irmã minha também, que na época eu era muito agarrado com ela. E o que a minha mãe fez? Ela convidou a Mara para o batizado e me disse que quem ia me batizar era a irmã que eu sempre me dei bem. Quando chegou lá na hora, a irmã que eu sempre me dei bem não foi. Caraca. A minha mãe colocou ela para me batizar. Minha mãe falou, vou dar um jeito de vocês se unir de uma vez. Ela vai te Estratégia batizar. da tua mãe? Foi estratégia? Anderson? Estratégia. E de uns, Preocupação, né? de uns tempos, o tempo foi passando, as coisas foram passando, inclusive a moto que eu perdi, quem me deu foi ela. Ela que me Essa deu, aqui? Ela que me deu a moto. Qual o nome dela? Inamara. Se pudesse Inamara. deixar uma mensagem hoje pra ela, o que tu falaria, Anderson? Cara, eu posso deixar a qualquer momento. Mara, você é a pessoa mais importante da minha vida, junto com a minha mãe que se foi, né? Por tudo que você faz por mim, até pelos meus filhos. Olha Ela- pra tua câmera e deixa esse recado diretamente pra ela. Minha irmã, Inamara, eu te agradeço por tudo. Por tudo que você faz por mim, pelos meus filhos. Por tudo que você fez pela nossa mãe, né? Que eu estava ali ajudando, mas quem fez tudo foi você. Você é uma pessoa excepcional. É a madrinha do Grupo Visibilidade que, além de ter me ajudado a começar a trabalhar de moto, ainda me ajudou a começar o grupo. Ela me ajudou, ela fez tudo, está sempre fazendo tudo o que possível, não só por mim, mas por todos à volta dela, por nossos irmãos também. Ela sempre foi a nossa mãe, mesmo com a nossa mãe viva. E hoje é tudo com você. Hoje ficou tudo para você, tudo. Tudo com ela. A minha mãe deixou tudo na mão da pessoa certa. E o que você precisar, eu vou estar sempre aqui. Eu te amo. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado mesmo. Eu conheço a Mara já há um tempo, Tu né? falou comigo. Porque eu trabalho com crepe, eu sempre comprava embalagem lá na loja dela. Sempre me dei muito bem com ela. Muito tempo, muitos anos conheço a Mara. Então, assim, hoje tô falando dela assim, e ela é muito calma. Ele fala, pô, a gente vive brigando e tal. Eu falei, caraca, Mara, tão mas aí calma. tem uns anos maneiro. Tem maneiro. A pessoa com os anos, ela vai pegando uma maturidade, vai vendo que as coisas não vão mudar, então... É assim, Anderson, você falou um pouquinho da época que tu era novo, as dificuldades e tal, mas a gente andando com a nossa conversa aqui, a gente tem sempre um pensamento, porque chega a idade para todo mundo da responsabilidade, na verdade. Chega o momento da responsabilidade. E quando que tu se viu assim com a tua primeira responsabilidade, que você já precisava trabalhar? Que momento foi esse da tua vida que tu falou, caraca, agora já saí da casa, não sei se tu saiu da casa da tua mãe, foi ter tua casa, mas qual foi o teu primeiro momento de responsabilidade? Meu primeiro momento de responsabilidade foi quando, ainda morando com a minha mãe, por ser muito protetora, eu demorei um pouco para namorar. Já tinha as minhas coisas pela rua, mas para levar para casa, assim, para namorar, foi muito difícil, entendeu? Tanto que namorei algumas pessoas, algumas meninas, mas casei logo.
tipo, passei a adolescência, namorando, escola, tudo. Então, com 18 anos, eu conheci uma pessoa que era mãe dos meus filhos, mais velho, né? Juan e Renan, papai ama vocês, você sabe disso. Falo papai, mas um de 16 e um de 13. Caraca, o homem começou cedo. Com 18 anos. Cara de 80, 88, 89. 89. Então, aí eu conheci a Miriam, que também é falecida, que foi até na época, um pouco depois que eu fui trabalhar com você, que tudo tinha acontecido, que eu até conversei com você, é mais um período da minha vida, que conheci ela e ela já tinha a Ana Clara, que eu também te amo, minha filha, que eu criei, que está aí com 18, 19 anos, já é uma moça, e ela já tinha ela. Conheci ela já tinha um ano. Meu primeiro momento de responsabilidade não foi nem com um filho meu, foi com uma menina que eu estava começando a criar. E dali eu vi que a minha mãe sempre me deu tudo. Mas aí eu vi que dali eu tinha que tomar as minhas providências, né? Que eu tinha que trabalhar para poder ter as minhas coisas. Minha mãe em si, como era protetora, ela não achava que era o momento que eu tinha que casar. E é aquilo, né? Quando sua mãe não quer, é o momento que você quer. E aí foi o momento que eu tive que sair de casa para poder morar com ela. Entendeu? Quando eu saí de casa para morar com ela, saí meio brigado com a minha mãe e tudo. E foi esse período que foi muito difícil. Foi bastante difícil também para mim, porque era tudo novo, né? Tudo novo. Quando você sai de casa... Adaptação que tu fala? Adaptação, tudo. Trabalho, tudo. É bem difícil você sair do conforto do seu lar, onde tem tudo, para você poder, né? Você tem que proporcionar aquele conforto que você tinha para a família que você quer ter. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse aí é o ponto. Que se você vivia bem, você tem que fazer a pessoa viver bem. E vamos lá, e vamos vivendo. Aí nessa, isso com 17 anos. 17 anos. Passou, quando eu completei 20, ela engravidou do primeiro filho, que é o Juan, que hoje tem 16 anos. E aí que as coisas começaram a ficar mais apertadas ainda. Eu lembro de eu trabalhar no depósito, ali da Verdun, com os portugueses ali, seu Ramiro. E um cara que nunca precisou trabalhar, fazer um trabalho braçal de entregar água, caixa de cerveja. Porra, trabalhei dopado várias vezes. Era cartelas e cartelas de remédio por dor no corpo. Olhava, pegava a foto do meu filho novinho, olhava para ele e falava: vambora que tem alguém em casa precisando de você, vambora. Entendeu? E as coisas vão acontecendo dessa forma aí. Aí conseguimos uma casa lá com a avó dela, e aí ela engravidou do segundo filho, isso já um ano de 2009, isso em 2011. 2011 veio o Renan, que hoje tem 13 anos, entendeu? Isso em 2011. E a gente foi vivendo. Lá pelos finais de 2013, a mãe deles começou a se sentir muito mal, né? Começou a ter problemas de saúde. Primeiramente, ela teve que operar o apêndice, né? Teve apendicite e estava sempre indo no médico. Depois disso, a gente pensou que era só isso, não. Continuou. E a gente ia sempre no médico e nunca descobriu o que era. Quando entramos no ano de 2014, no finalzinho do ano ela já estava bem um pouco debilitada. Foi quando em janeiro a gente fez um exame e descobrimos que ela tinha um câncer. Ela tinha um câncer no estômago, né? Um câncer que ele acabou se lastrando, né? Ela fez alguns tratamentos, mas ele já estava um pouco avançado, né? Eu lembro legal, ela se internou em fevereiro, no Hospital ali, Geral de Bom Sucesso. Se internou em fevereiro, eu ficava indo lá visitar ela direto. Nessa época, o Marlon trabalhou contigo? Sim. Meu amigo, meu irmão, me ajudava muito nessa época, me levava lá direto, de moto. Na época eu não tinha moto ainda, me levava de moto, me levava de carro, sempre para poder visitar ela, né? E a situação dela foi ficando um pouco pior.
A situação dela foi tão grave que os médicos do andar todos se sensibilizaram, porque eu ainda consegui, na Páscoa, levar todas as crianças lá, né? Seus filhos? Os meus filhos, mais a menina que era filha dela, que também morava comigo. Então todo mundo teve aquela comoção de saber que eles demoraram para dizer, de saber que ela não ia sair dali. Entendeu? Ela não ia sair dali. Na época o Renan tinha 1 ano, né? O Renan tinha 2 anos e o Juan tinha 5. Que hoje um tem 16 e o outro tem 13. Então, a médica me chamou e falou: eu quero saber se vocês têm como levar ela para passar o período perto de vocês, porque a gente não tem mais muito o que fazer com ela aqui. A médica chorando, falando. Foi uma pedrada, Anderson, nessa hora? Pô, tipo, você tá construindo uma vida e do nada vem uma onda desse tamanho, entendeu? Leva tudo, né? Leva tudo. Levou tudo, entendeu? Levou tudo e me deixou com uma criança de 5 anos e uma criança de 1 ano para criar. É a famosa banho de água fria, né? É aquela pedra no seu caminho, mas nesse momento era uma rocha, era tudo. Aquele Vira. bagulho que você não vê, você não vê saída. Né? Você não vê saída, você não vê nada. E como é que foi pra você nesse momento? Como é que tu se entendeu? 2 filhos, uma filha de criação. E aí, como é que foi tua reação, cara? Assim, porque, caraca. Lidar com uma situação. Acabou de completar acabou de completar não, vai completar agora, né? Agora dia 14 de maio completa 11 anos que ela faleceu. 11 anos. Eu lembro bem que eu tava lá na hora. Eu juro que eu senti um aperto dela na minha mão antes dela ir, que ela já estava em coma. E eu não sabia o que fazer. Nesse momento eu tive a ajuda de muitas pessoas na minha vida. Muitas pessoas mesmo. Meus amigos, o Pretinho mesmo, foi um que me ajudou muito. Uma pessoa que eu considero como mãe, porque na época me ajudou e me abraçou muito, não só a mim, mas como meus filhos. Isabel Cristina, que é a mãe do Marquinho hoje, que me ajudou a criar o grupo Visibilidade, mãe do Marcos Osório. E todos os meus amigos me ajudaram muito nessa época. Eu tive que sair do trabalho, porque é difícil tu conseguir alguém que cuide de crianças, ainda mais de 2 e que cuide tão bem. O pessoal da farmácia que eu trabalhava na época entendeu, me liberou e me pagou tudo direitinho. E eu consegui ficar com eles mais um pouco. Nessa época eu ainda era um pouco obrigado com a minha mãe por eu ter saído de casa. Por isso que eu digo que a mãe do Marquinhos me abraçou, e a família, Juliana, todo mundo ali me ajudou muito na época com as crianças. Até o momento que a Inamara, mais uma vez, o que a minha mãe fez lá atrás de me juntar a ela fez agora, de juntar a minha mãe a mim e aos meus filhos, novamente. E aí eu voltei a morar com a minha mãe e com eles. E acabou com a minha mãe uma adoração enorme com eles, me ajudando a criar eles. Isso de 2014 a 2015. Porque é vó, né, mano? Vó é mãe 2 vezes, né? Isso aí. E aí, em 2016 eu conheci a minha companheira Priscila, que, assim como eu digo, na época que eu era criança e a gente não tinha nada, eu e minha mãe ia muito na igreja, eu passei a ir na igreja todos os dias. Na igreja de São Cosme e São Damião, porque eu sou católico. Show. Passei aí todos os dias rezar para que eu conseguisse criar eles, que eu conseguisse ficar bem. E tudo na vida tem um propósito, né? Eu digo até hoje que a Priscila veio para me ajudar a criar eles como presente de Deus. Nunca foi como uma troca. Levou a mãe para trazer ela. Não, mas é tudo um plano. É tudo um plano dele. Né? Que às vezes a gente é ansioso e quer que as coisas aconteçam na hora, mas não acontece. Depois de um tempo tu olha assim e vê.
meu Deus, eu tava tipo num abismo. E agora? E acabou que a Priscila me ajuda a criar eles até hoje. Maneiro. Entendeu? Até hoje ela me ajuda a criar eles. Hoje eu tenho o Alisson, que é o meu pimenta, de 5 anos, que é o bravo, né? Que ela não tinha nenhum filho e nesse ponto ela foi Parceira. muito parceira. Ela deixou de estudar para me ajudar a criar os meus filhos. É. Entendeu? Ela não tendo filhos, ela se apegou a eles como se fosse mãe. E até hoje ela é doida por eles. E a gente continua criando essa turminha aí. Graças a Deus. Porra, muito maneiro. Tipo assim, é uma história de superação, na verdade, Irmão, né? é uma história completamente diferente de É. todas que já sentou aqui. A dele tá sendo de fato uma história de superação. Superação, pô. E É, e que, foi- irmão, eu vou falar. Foi nesse período aí de 2015 que eu já conheci o Diogo, a gente começou a ter um contato, né? E, mano, assim, foi mal, Anderson. Eu ia falar, né? No Diogo teve que voltar atrás pra gente poder tentar seguir o nosso padrão. Porque, tipo, deu pra ver que tu é um moleque, cara, que assim, é cheio de experiência na vida. A gente tem que ter. E, cara, o que tu tá contando aqui pra gente não é diferente. Não, eu acho que hoje tá sendo a primeira vez que a gente tá ouvindo hoje a parte do anonimato que a gente tá procurando uma verdadeira superação. De história de superação assim, tá no A nível gente que a ainda gente não busca. ouviu, a gente ouviu diversas histórias top, já passou muita história aqui muito top. E a tua agora, pra mim, tá sendo uma das que de fato tá juntando, tá equacionando a mentalidade do anonimato com aquilo que a gente quer ouvir, entender, né, Diogo? É. E assim, mano, eu queria fazer uma pergunta baseado dentro desse pequeno contexto. Assim, tinha tudo para dar errado, só que na verdade não. Você começa a trilhar um caminho na sua vida que você tá levando hoje sua vida, né, completamente diferente. Em algum momento nessa caminhada, você já virou a cabeça, já pensou em fazer alguma coisa errada? Algo do tipo. Porque o índice era para dar errado, irmão. Sim, virar a cabeça, cara, em si, muitas vezes, em questão de você afogar suas mágoas e tristezas em bebidas. Eu digo também, o Diogo me ajudou indiretamente sem saber. Depois ele ficou sabendo, quando ele me chamou para trabalhar com ele ali estava me ajudando, que cada dinheiro que eu fazia era para o sustento dos meus filhos. E teve vezes que eu cheguei no Diogo sem condições de trabalho exatamente por isso. Porque nem sempre você consegue, né? Toda hora que você está ali em pé para aturar e aguentar aquilo tudo que você está levando, não. Assim como muitas vezes, quando criança, eu via minha mãe chorando de madrugada, mas eu ficava quieto. Mas eu sabia que também era por isso. Mas eu te digo, a vida de todos nós tem tudo para dar errado. Mas o que muda tudo é você ter fé. A fé é a chave de tudo. Se você não tiver fé que você vai sair daquilo ali, que você vai melhorar, que as coisas vão melhorar, você nunca vai chegar em lugar nenhum mesmo. Entendeu? É ela que te dá força para tudo. Para você se superar. Hoje eu conversando com vocês aqui, eu paro e analiso. Às vezes eu penso, eu posso estar aqui e falar para vocês, pô, não vou conseguir resolver isso agora, eu vou. Olha quantas coisas eu já consegui resolver. Né? Olha quantas coisas já passei esse período agora da minha mãe e da minha moto, tudo que veio acontecendo, me deixou bem triste. Conversei muito com a Priscila falou para mim, cara, tu vai conseguir. Já conseguiu muita coisa. E é verdade, você para e analisa, é real. Entendeu? Mas é muito complicado, cara. É muito complicado mesmo. Você criar 2 crianças sem a presença da mãe. E o que a minha mãe fazia, a minha história ela vive se repetindo. O que a minha mãe fazia para
pra mim não sentir falta do meu pai, eu fazia para as crianças não sentir falta da mãe. Tu aprendeu, na verdade, Eu né? levava eles pra shopping, McDonald's, qualquer negocinho que aparecia na televisão eu comprava pra eles. Levava eles pra eles escolher o brinquedo que eles queriam. Eu tava sempre ali presente com eles toda hora. Entendeu? Vestia ele com as melhores roupas, só tinha eles. Entendeu? Um detalhe, eles tinham quantos anos? Na época, Tu lembra, assim? É. sim, um tinha 2 e o outro tinha 5. 2 anos. O de 5 anos, ele comenta alguma coisa? Ele lembra. Ele... E qual é a tua resposta pra ele? A gente não conversa muito sobre o assunto. Assim como esse assunto mexe comigo, mexe com ele. Correto. Tudo que eu tinha da mãe dele guardado, hoje ele guardou, ele botou lá tá lá no armário dele. Foto, tudo lá. Tudo direito lá. O de 2 anos ele não lembra muito dela, ele lembra Não, só claro, por aí foto. sim, aí Se sim. olhar assim foto, ele lembra. Agora, o de 5, ele realmente, eu lembro legal, eu conversei com ele, assim que ela faleceu, eu cheguei e falei, meu filho, ela morreu. Ele falou, pai, eu tô triste. E ele em si, com 5 anos, quando você toma um baque desse, hoje ele é muito centrado. Ele é como eu era, como criança. Ele é sério, ele não gosta de brincadeira, mas ele é muito responsável. Ele cuida dos irmãos dele. Como ele já me ajudava a cuidar do de 2 anos, desde pequeno. Criou a responsabilidade muito Você cedo, né? acaba criando uma responsabilidade. Por quê? A sua mãe, se você só tem a sua mãe tem que trabalhar, quem vai cuidar da casa é você. Tudo que eu aprendi com a minha mãe, eu ensinei para eles. E hoje eu chego em casa e eu digo para vocês, infelizmente, essa é a última geração. Que hoje em dia tu não vê uma criança fazendo isso. Dentro de casa, arrumar a casa, o pai e a mãe chegou, a casa está arrumada, tu não vê. É raro. É raro, entendeu? Infelizmente a geração está acabando, mas tudo que eu soube, tudo que a minha mãe de bom me ensinou, eu ensinei a eles, entendeu? E, como eu disse, que o Diogo me ajudou muito, nesse período aí que eu trabalhei com ele lá, eu conciliava a vida de DJ, eu não podia ter um trabalho fixo, porque não tinha ninguém para olhar eles. Então eu trabalhava à noite com o Diogo, e às vezes nos finais de semana, a família do Marquinho, tia Cristina, Juliana, ficava com eles dois para me poder tocar. Isso aí. Acabou que eu, mesmo sendo da música, ser DJ foi uma coisa que me ajudou financeiramente na época, a criar eles. Porque muita gente pergunta, cara, por que você nunca levou essa vida de que você canta muito bem desde antes? Cara, eu tenho que contar a minha história de vida para você poder entender. Tem que vir lá do fundamento, Mas né? também tem aquele porém, cara. É tudo no momento de Deus. De repente, naquele momento, se eu tivesse criado o grupo, não teria dando certo como está dando hoje em dia. Entendeu? Maneiro. Cara, é muito bom ouvir isso assim, Anderson. E você relatando sobre o momento que você trabalhou comigo, eu acho que foi uma porta que... Às vezes a gente acha que é a gente, mas é Deus que prepara assim, mano. E ele não tinha... Eu lembro que você não tinha moto e tu trabalhou com a minha moto, depois você conseguiu no outro momento. Mas assim, cara, tinha momento que ele chegava muito cansado. Já teve um momento dele chegar... Desculpa, É verdade. mais bêbado, chapado, de ter rodado, ter bebido Virada à noite. ter feito algum evento e aí ele chegava, não estava em condições de trabalhar. Ele sabia que eu falava para ele, pô, irmão, tu não tá em condições de trabalhar. Teve uma vez que ele chegou 6 horas da noite, mas ele estava muito mal, muito mal. Sentava no sofá da casa dele Ele apagou. lá. Eu trabalhei a noite velho. toda. Trabalhei a noite toda nesse dia. Quando foi meia-noite, 11 e pouquinha, aí eu acordei ele. Qual é, mano? Tá encerrando aqui já. Deixei ele descansar lá no sofá, ele sabe. E aí, nesse dia, aconteceu um fato que eu falei aqui. Pô, vou contar uma história que, de repente, ele não sabe. Ele trabalhava com DJ, e aí, até uma parada engraçada. Ele trabalhava com DJ e ele usava um mousezinho. Lembra que tu usava um mouse sem fio? Mouse sem fio. Ele carregava esse mouse para onde ele ia. Ele botava o mouse no bolso e ele carregava esse mouse para onde ele ia. Mano, ele tava tão mal, assim, mal que ele tinha ido pra um evento. Acho que tu tinha feito um evento à tarde, né? Tinha, pô, tava cansado pra caraca. Tava cansado, tinha tomado umas. Aí o que ele fez? O telefone dele tocou. Ele não, tipo, mano, ele não tava conseguindo atender o telefone.
Mano, ele puxou o mouse, ele não lembra disso. Ele puxou o mouse, aí o telefone parou de tocar, ele atendeu como se fosse o mouse, como se fosse um telefone. E eu, na correria do trabalho, eu olhei aquela cena e falei, caraca, mano, ele tá atendendo o mouse achando que é o telefone. Mas enfim, aí passou, depois eu acordei ele. Mas eu lembro que ele trabalhava, ele sempre jogou muito justo comigo. Ele falou, cara, eu preciso trabalhar, eu faço evento de DJ. Aí, como ele me ajudava pra caramba também, a gente era uma troca, na verdade, mano. Era. Eu sempre entendi isso como uma troca. Eu pagava a diária dele porque ele tava ali, mas era uma troca. Esse lance de entrega é muito difícil. Ele trabalhou com isso, ele sabe, pra tu ter uma pessoa de confiança, pra estar ali te ajudando, pro cara não faltar. Verdade. Ele ainda tinha humildade de falar, Diogo, eu não tô em condição. Ele ia do jeito que ele tava. Quantas vezes, cara? Subia aquilo tudo lá só pra falar pra ele que podia falar no telefone, mano. Vou chegar lá, vou falar com ele pessoalmente. Ele sentava, eu não deixava por conta da lei seca, o risco também, né, dele dirigir, às vezes ele tomava uma, ou então ele estava muito cansado, mas assim, sempre foi muito isso. Então, essa parada tu não deve nem lembrar, que nesse dia tu não tava, eu lembro. tu tava Não lembro bala, mesmo. nesse dia tu tava bala. Mas aí, foi como eu falei, o Diogo, em si, ele sabia que eu tinha minha habilitação, ele deixava a moto comigo. Ele rodava com a Ele minha fala, moto. me leva lá embaixo e pode levar a moto, amanhã tu traz. Tipo assim, entendeu? Ele, tipo, Cara, confiava. nunca liguei pra A isso, confiança que ele sabe? tinha em mim, então, pô, eu tinha que trabalhar certo com um cara desse. O cara que deixa o seu bem material comigo, né? No dia seguinte a moto tava lá tudo direitinho, do jeito que ele deixava comigo. Ô Anderson, vou falar uma parada aqui pra tu. E depois a gente. Eu acho que tu vai até concordar comigo. Às vezes dá uma raiva do Diogo, porque ele quer ajudar Deus e o mundo. E fica nessa aí, ó, se pode. Não, é porque eu Mas sempre... é porque ele é um cara de. Calma, filho. Eu quero me calma. defender. Você vai se defender. Mas assim, Anderson, eu conheço muito esse lado. Quando tu fala assim, irmão, agora pensa num coração, né, mano? Ele chega, dá a moto, dá o carro. E assim, é o que eu falo. A gente às vezes não entende algumas pessoas que estão do nosso lado. Você pode estar um dia bom, e às vezes você pode estar um dia ruim. E aí, de repente, ele te ajudou na tua maré ruim, mas vai ter um dia que, isso eu aprendi muito com ele, mas vai ter um dia também que ele pode estar ruim, sabe? E aí, quando ele fala assim pra mim, irmão, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ô, Vitor, hoje eu não posso estar precisando, mas e amanhã? E ele nunca levou uma parada assim de interesse, tá ligado? Eu sei. E quando eu olho pra ele, eu falo, cara, esse filho da puta, tira a onda. Cara, porque assim, antes de você É falar, baita foda essa atitude. eu entendo que a vida é uma roda gigante, irmão. E uma frase muito, muito sábia, e a gente já escutou muito isso. Ninguém é tão rico que não possa aceitar e não tão pobre que não possa ajudar, né? Tem outros estilos de frase nesse mesmo sentido, mas eu entendo que ninguém é tão, cara, não é possível, mano. Mas assim, a vida é uma roda gigante, irmão. Eu não sei, o meu momento hoje é de te ajudar, eu vou te ajudar. Entendeu? E aí amanhã pode ser você estendendo a mão para mim. O que pega muito hoje, que a gente vai criando responsabilidade, vai criando maturidade, e aí o que pega é o seguinte, a gente começa a ficar muito seletivo, porque a vida tem os aproveitadores, tem muita gente que se aproveita, demais. entendeu? Isso é verdade. A gente entende quando o cara... Por exemplo, eu deixava minha moto com ele. Eu nunca vi esse cara me pedindo, tipo assim, vou na praia com a tua moto, ou então ele ir por ele mesmo, por mais que ele fosse habilitado. Não, mano, ele usava a moto para trabalho, se deslocar para casa dele, no dia seguinte ele devolvia a moto, acabou, entendeu? Ele poderia muito bem fazer outros corre, entendeu? Ir pra praia, pegar uma garotinha ali, tirar a ondinha dele, a moto estava na responsabilidade dele. Mas não, ele nunca foi aproveitador, então eu tinha confiança nele, eu falava, mano... Ele vai trazer a moto amanhã, não vou precisar da moto. E era sempre assim. Então, eu sempre fui assim, irmão. Hoje eu sou mais seletivo. Eu consigo olhar para a pessoa e falar, pô, mano, esse cara já 2 vezes só suga. Tem gente que só suga, irmão. É uma realidade. Isso é verdade. Você tá a gente vai falar aqui do pagode. Você tá nesse ramo de pagode, de noitada, de dia a dia. Você sabe que tem uma galera, mano, que se aproxima quando vê o brilho. Verdade. Tem muito isso. Tem uma Isso galera... É verdade. Cara, a gente tá aqui no anonimato, a gente não é nem nada, a gente não é nada, a gente não é nada perto de um monte de coisa por aí. E o que tem de gente que se aproxima por conta disso, quem dirá você que tá um patamar mais alto, a galera que tá um patamar mais alto ainda do que a gente. Então, assim, a gente precisa ser seletivo, entender quando o cara tá de coração ou entender quando é interesse. Fora isso, irmão, eu vou continuar sendo eu. Meu irmão, eu levo a vida, como eu falo, eu levo a vida
como um cartão de crédito. Eu vou te dar um crédito ali. Se tu não souber usar, filho, uma hora o crédito vai ser cortado porque você não deu valor àquilo ali. Então é isso. Exatamente. Então, assim, agora voltando pro homem aqui. Eu entendi, rapidinho, Fala. eu entendi o que ele quis dizer. Tipo Eu assim, sabia que também entender. eu entendi o que ele quis dizer. Diogo, você é um cara humilde. Você é um cara humilde e a sua humildade, ela não é fácil. Entendeu? A pessoa chega assim e fala, ninguém... Obrigado, Anderson. Pô, Obrigado, meu Deus. eu costumo dizer para muitas pessoas que chegam pra mim e falam que não sei o que eu sou... Quem é humilde não fala que é humilde. As suas atitudes que mostram que você é humilde ou não. E no mundo de hoje, é difícil ser uma pessoa. Você está falando de seletivo. Mas você não é. Não mesmo. Você só descobre que a pessoa não... Pronto. Você não só há. descobre que a pessoa não... Quando ele toma. É, isso aí. Obrigado, Anderson. Entendeu? Essa é a real. Poucas pessoas são assim. Essa é a verdadeira humildade. Infelizmente, você Mas que é humilde, muito... cara. Você é que é defender. muito humilde, tu toma muito, filho. Que é muito humilde, Escuta. toma muito na vida. Escuta. Eu falo legal, mano. Eu tenho o meu grupo seletivo. As pessoas que eu sei que vão me ligar de madrugada, eu vou correr atrás, eu vou ajudar. E se eu ligar, eu sei que a hora que eu precisar vão estar ali também. Por isso que eu digo pra você, hoje, com o negócio de visibilidade, isso e aquilo, eu sei muito bem as pessoas que estão chegando perto pra amizade e as pessoas que estão chegando perto só por causa daquilo ali. Entendeu? Tem pessoas que chegam perto por admiração, por admirar uma coisa que eu não sabia que eu fazia. Maneiro. Entendeu? Isso é maneiro. Mas aí você percebe logo se é admiração ou se quer se aproveitar. Entendeu? Isso aí, falando aqui, vamos sair de mim agora? Vamos, não Vamos voltar vamos. aqui por visibilidade. É você porque, também- porque você também mostra você... na parada, é cara. isso Eu aí. entendo, eu entendo. Eu E entendo. assim, ô Anderson, é sério. Cara, eu percebi de cara que tu é um cara muito sensato. Eu percebi no começo que tu tem uma personalidade muito top. E aí, pô, eu vi tu falando tal do Diogo, falei, pronto. É um cara que vai concordar comigo. Eu falei, eu vou Achou entrar no quem ele momento queria. certo. É real. Claro, mas é real, porque a gente Eu quer não ver faria o o que bem. você... Diogo, eu de A gente coração. quer ver o cara bem. Eu não faria o que inteiro. você fez. Entendeu? De deixar a minha moto na minha mão e falar. Eu não faria. Se eu faço isso hoje, qualquer mulher vai sumir com a minha moto. Irmão, o Vai Diogo, voltar daqui a 2 dias. o Diogo tem Mas uma é igual todo atitude mundo meio odeia de o Cris. maluco, Pra que eu praia. falo, cara, esse Ô. cara não é normal, não. Tem que confiar no ser humano, cara. Aham, vai. E Enfim. o ser humano tem salvação. Tem. Tem, Mas não vai a ser gente eu. acredita Mas não nisso. vai ser eu que Aqui, você vamos vai. lá, vamos lá. Pega aqui essa visão aqui. Eu tô curioso também agora. Eu gostaria de entender um pouco mais dessa história aí. Ele tá falando muito desse Qual história? visibilidade. Então, eu tô tentando puxar esse assunto, mas vocês não estão eu deixando. quero entender esse pagode, eu quero ir lá no pagode e eu vou no pagode. Não, mas aí tu entrou vocês entraram num porém que é bom. Você falou, o Diogo já te deu vários conselhos, já falou várias coisas pra você que é importante. Eu tenho uma frase que o Diogo me falou até hoje, que ele falou que ele Eu lembra. te falei? Ó, ele falou que ele muito lembra? de frase, Ele eu falou sou um que ele cara que eu lembra. gravo, tá? Ele falou que ele lembra de tudo, daquela época de tudo, irmão. Olha. Quase tudo. Fala, Anderson. Primeiro contato que eu tive com o Diogo, depois de escola e tudo, foi ele trabalhando numa parada de crepe. Trabalhando. Ali ele não era Ainda existe, ainda ali existe. ele não era o dono ainda, ele tava trabalhando ali. Ah, tá. Entendeu? Ali ele ainda tava trabalhando. Conheci ele ali. Do patrão, né? Eu trabalhava. Produção falando ali, que delícia. Eu trabalhava. Ali ele trabalhava mesmo, ele não era patrão, não. Eu trabalhava próximo a ele, então eu falava com ele toda hora. Trabalhava na farmácia, né? Isso. Aí toda hora eu passava por ali e falava contigo. Foi até no período um pouco de tudo que estava acontecendo na minha vida, que logo depois eu fui trabalhar com você. Certo. Depois de um tempo ele montou a parada, mano. Cheguei, pô, mano, maneiro, tu trabalhava na parada, tu foi lá e montou. Ele, mano, aprende um bagulho. Pode ser o pior lugar do mundo. Mas você abre uma mochila e pegue tudo de melhor. Caraca, eu lembro disso. Pegue tudo de melhor, que você vai usar isso na sua vida. Aí eu falei, nunca mais eu esqueci dessa frase, já usei com muitas pessoas. Eu sempre falo que você que falou. Porra. Entendeu? Aí, eu lembrei agora. Te lembrou? Agora eu lembrei. Lembrou? Uma vez tu tava lá Agora cortando as lembrei. paradas, eu falei, pô, mano, maneiro. Preparando lá o recheio É. de crepe. Eu falei, mano, abre uma mochila, mano. Tudo que for bom, Pode você ser vai o pior colocando lugar ali. do mundo, pode ser. Tudo que for bom. O cara é não sei o que, falou uma parada maneira, vai na tua caminhada, mano. No momento você vai precisar, Vai precisar. disso, mano. E é de Verdade. fato. E sempre precisa. Nem precisa. E assim, dá pra ver, Anderson, que tu tá na música há muito tempo. E as coincidências, né? Tipo, pô, você parava na esquina da Rua da Feira, hoje você tá do outro lado lá da feira, As não é isso? coincidências. Então, tipo assim, as coincidências, desde moleque ali,
você teve o período que você precisou fazer o dinheiro, sustentar sua família. Então, a gente entende que o artista hoje que vive da música, ele já está num patamar um pouco alto, porque quem está lá embaixo ainda não tem condições muito, isso é uma realidade. Não sei se é isso para você, mas assim, eu entendo, eu tenho muitos amigos que são músicos, mano, e eles têm que fazer uma parada à parte, porque senão não tem como ele viver da música, né? Mas assim, eu queria entender visibilidade, quando nasceu, por que nasceu, você que criou visibilidade, por que o Pagode da Feira, né? Que hoje acho que é o local mais importante para você, não descartando os outros locais, não é isso que eu estou querendo dizer, mas visibilidade é Pagode da Feira. Ali é o ponto. Onde surgiu? Como surgiu? Então, E tem só um detalhe nisso tudo. O cara nasceu ali, hoje faz o pagode ali, cresceu ali e batucava ali. Tinha que é ser só ali. o detalhe, tinha que ser ali. Tinha que ser ali. olha aí, como eu falei, é tudo como Deus quer. Não adianta você falar que não vai ser ali, entendeu? Então, teve um período que eu me separei da minha esposa, Priscila, e eu fui morar no Jacaré, ali na comunidade do Jacaré. Morei ali no período de pandemia, né? Mais ou menos 19, 20, 2019 e 2020. E lá tem a Praça da Concórdia. Eu fui curtir um pagode que estava rolando lá. Ali eu já não era mais DJ, estava só vivendo a minha vida trabalhando, mas sempre que rolava uma resenha, alguma brincadeira, até na casa do Diogo a gente já fez a brincadeira, não tinha entrega, o Diogo pegava o violão, a gente começava a cantar uma música lá, entendeu? Eu sempre fazia assim, mas nunca levei a sério. Nesse dia, tinha um cara que estava tocando no grupo que me conhecia, do Andaraí. Ele, pô, mano, chega aí, quer cantar uma música? Aí cantei uma música lá, isso lá no Jacaré, no pagode. E o pagode estava rolando normalmente, tranquilo. A dona do bar me viu e falou, cara, tu é lá do Andaraí, gostei de tu cantando. Tem grupo de pagode? Aí automaticamente vem aquela luzinha. Tenho. Tem nada. Tem nada? Automaticamente vem aquela luzinha. Tenho. Mas por quê? Pô, tô querendo botar um grupo de pagode bom aí. Você lá no Andaraí, pô. Ali no Andaraí tem uma rapaziada que eu conheço que é boa, que não sei o quê. No mesma hora, vi, saí dali do pagode, a mulher liguei pro Marquinho, que é o meu amigo, Marcos Osório, que hoje ele é diretor do Salgueiro, acadêmico do Salgueiro. Falei pra ele, mano. E a gente sempre na casa dele, sempre. Toda resenha que tinha, a gente cantava. Vamos montar um grupo de pagode. Ele, que isso, cara? Vambora. Já tem até o primeiro show lá no Jacaré. Caraca. Aí, inédito. O cara marcou o show antes mesmo de ter o grupo. Marquei o show antes de ter o grupo. Caraca. Aí, ele, caraca, mano, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, vambora. Aí procuramos caras da área que conhecia de pagode, que a gente sabia, eu sabia cantar, ele sabia tocar. Mas a gente não sabia nada do que era armar um pagode. Caraca. Beleza. Doideira, Aí, hein? nessa hora que entra na nossa história de vida, que é um cara que estudou comigo, que é meu irmão, meu parceirão, Marlon Assunção, que é o cara que deu o nome do Grupo Visibilidade. Ele que chegou para somar com a gente em todos os sentidos que você imaginar. Ele fez tudo pra gente ser o que a gente é. E em si, ele não quis nem fazer parte do grupo. Ele não faz parte do grupo? Eu costumo dizer, ele toca com a gente às vezes, mas ele não quis fazer parte. Costumo dizer que ele é o cara que ele nasceu para isso, porque onde ele encosta o bagulho funciona, direto. Eu falo isso para ele direto. Então fizemos o grupo, né? Fizemos o grupo, aí fizemos um grupo de WhatsApp lá. Lembro até na época chamamos o Guto para fazer cavaco com a gente, Marlon tocar, contratamos mais não sei quem lá. Na hora de escolher o nome do grupo, arte de não sei o quê do samba, não sei o que lá, maior discussão no grupo, aí veio o Marlon, Grupo Visibilidade, geral. Ih, caralho, já ficou. Aí, a gente fizemos esse primeiro pagode no Jacaré, funcionou. Eu tenho até o primeiro flag guardado até hoje. Ensaiou, Anderson, legal, pra ir pra lá ou foi na cara e na coragem? Cara, eu vou te falar, legal, eu não ensaio até hoje. Tá maluco, é muito corajoso. Mas o bagulho, tipo, conforme tu vai fazendo,
Não, hoje é mais vai fácil. Hoje é pegando mais ritmo, fácil, entendeu? hoje é mais fácil. Não, hoje é mais fácil tu fazer isso. Tô Mas aí, perguntando no quando você, primeiro. igual o podcast diz, você tá no anônimo. Você vai no anônimo, você, tipo assim, a pior coisa que tem é quando você acha que sabe fazer aquilo. Mas você não sabe. A vida que vai te ensinando a fazer. Tu nunca vai saber fazer aquilo ali de cara. Tu não sabe. Verdade. A vida te ensina. Entendeu? Você pega um microfone. É igual muitas pessoas, a gente chega lá no Pagode da Feira, a gente às vezes até reclama, fala que a gente não deixa cantar, mas é mole você chegar num local, ver o público, o bagulho lotado e falar que você quer cantar. Tudo pronto já, Tudo né? pronto já. Mas aí também você pode passar uma vergonha ali que você não sabe o que vai passar. E a maioria das pessoas que chega ali já, ó, calibrou. Aí todo mundo nessa hora fica corajoso. Entendeu? Aí é difícil. E vai você explicar isso para uma pessoa que já bebeu. Pô, já arrumamos muito mútuo. É isso aí. Entendeu? Complicado. Então, fizemos o primeiro pagode. E aí, geral? E aí? O grupo vai ficar? Aí, vambora. Só que, eu volto naquilo que você falou. Ninguém vive disso. No nível que a gente não vive disso. Eu sou Uber, sou 99, sou iFood. A gente, por enquanto, faz isso é mais pelo amor do que pelo dinheiro. Porque dinheiro mesmo não tem. Como que você faz uma pessoa participar de um grupo contigo se você não tem uma renda fixa? Caraca. Complica. Só ficou eu, Marquinho, no grupo. E aí chamamos o nosso amigo George, que é o GG Ferreira, que também é diretor do Salgueiro, para fazer capa com o grupo com a gente. Capa do grupo Visibilidade. Nessa história também entra o nosso amigo, o G Design, que está trabalhando com a gente até hoje. Fez a logo do grupo, fez o nome, faz os flyers do Pagode da Feira. Pô, maneiro. Está com a gente direto até hoje. Entendeu? E aí, para poder se consolidar, a gente começou a fechar show e tudo quanto é lugar para fazer o nome. Pô, já pisei em cada canto. Eu fui no final de São Gonçalo, Maricá, já fui em Nilópolis, fizemos em Nova Iguaçu. A gente fechava muito pagode fora, conhecido na área, na Tijuca, na André, a gente não era. Todo mundo via a gente carregando tudo, porque você está começando. Hoje em dia não, hoje em dia a gente contrata o som, tá tudo montadinho lá, mas no começo... Tinha que levar som, levar tudo, mano. Leva som, leva microfone, monta e faz tudo, e o bagulho não tá dando certo, e se estressa, e fica nervoso. É assim mesmo. E o que sempre fazia o nível da situação ficar bom, que às vezes não tinha luz, às vezes o bagulho não funcionava, é porque a gente sempre sabia o que estava fazendo. O pagode era sempre animado. E isso que foi dando cara pra gente, entendeu? Porque todo mundo sabia, caraca, os moleques são esforçados, o bagulho funciona. Na nossa área já existia um pessoal que trabalhava com pagode há tempos. E é aquilo, cara. Eu sou vascaíno, mas a verdade é, o Flamengo é isso aí. É o clube mais odiado e o mais amado. No momento que você fica em evidência, você vira isso. Verdade. Hoje eu digo, no nosso bairro é isso aí, o Visibilidade. Ele pode ser o mais amado, o mais procurado, mas é o mais odiado também. É mesmo? Por quê? Tu entende o mais odiado, porque Anderson? eu fiquei curioso. Então, o Marlon é um dos caras que já vivia na música há muito tempo. O Marlon Assunção, como eu falei. Ele teve que brigar por muita gente para que a gente fosse aceito. Entendi. Porque eu era um cara que eu era DJ. Então, Tu era anônimo, né? ninguém imaginava que eu poderia cantar o que eu canto hoje. E o que tu canta? Canta um pagode daquele bom, vai. Deixa eu acabar a história. A gente termina quero ver cantando um tu cantar, pagodinho. já Vou é, cantar já o que é. você quiser. Eu era pra ter trazido o violão, tá vendo? Já Pô, é, cara, então, eu segurei pra não falar, mas vai lá, vai, continua. Então, cara, muitas pessoas falavam mal do grupo no começo. Não acreditavam que a gente poderia ser o que a gente é agora. O Marlon ouviu muita coisa. O Marlon tocava com a gente. E depois, quando ia tocar com as pessoas e aí, como é que tá lá, aturar o Anderson cantando? Aquele bagulho lá que ele começou lá, que, pô, ele acha que aquilo lá vai dar certo? Como é que é isso, cara? Do nada ele resolveu fazer pagode? Desde quando ele canta? Aí toda vez que o Marlon me encontrava, o Marlon contava isso. Eles não falavam o nome da pessoa que falava, mas a gente já tinha noção mais ou menos das pessoas que olhavam pra gente de outra forma. Cara, o Marlon, ele pulou por cima de todo mundo por causa da gente, parou de falar até com muita gente, acreditando que a gente poderia ser alguma coisa. Entendeu? Eu falo
Pra todo lugar que ele tá tocando com a gente, ou tô tocando, ou tô de bobeira, vou num pagode dele, eu falo, esse aqui, ele só bate palma pra mim, Anderson do Visibilidade. Eu falo, esse aqui foi o cara que deu o nome do grupo Visibilidade. Falo direto e falo pra ele, qualquer lugar que eu for, eu vou sempre falar isso, porque você foi o cara que deu a energia que a gente tem hoje. Porque a gente sabe fazer, mas tem certas coisas que te desanimam. Né? Tudo na vida você precisa de incentivo. E ele sempre incentivou a gente. Tá maluco? Vocês são bons, tá doido? Teve um momento que eu digo legal. Eu criei o grupo junto com o Marquinhos, mas eu não cantava muito. A gente chamava o Marlon porque a gente tinha medo de passar E é vergonha natural, né, mano? e de não cantar legal, porque o Marlon sempre cantou muito bem. Aí que ele continuou na história, mas anônimo. Ele falou pra mim depois disso. Ele, pô, mano, não vai ter como eu trabalhar mais com vocês, não. Aí eu, mas que isso, mano? Como assim? Agora que a gente tá, pá, não tem como, mano. Vai ter como não. Beleza. Eu tive que tomar a responsabilidade, tomar a frente, pegar o microfone e cantar sozinho. Foi aí que eu peguei a confiança de fazer o que eu faço hoje. Depois de um tempo ele falou, irmão, quando eu me afastei foi pra isso. O Ou grupo seja- tava ficando com a minha cara. E você não você quando eu tava ali, você não se preocupava em cantar ou não, eu tava cantando. Mas você que era para sempre ser o cantor como é agora. Ou seja, a preocupação dele era, pô, você vai ficar me assistindo? Na verdade, é você que deveria estar cantando. É que ele já tinha a identidade dele, né? Ele queria que você Isso, criasse trouxesse a a tua sua. pro visibilidade. Exatamente, exatamente. E assim, Anderson, eu acredito que no início é muita crítica, né? Mas aí com o tempo vai aperfeiçoando. Hoje é o que você falou aqui. Você não ensaia, você vai lá, porque você já sabe. É tipo nós, quando a gente vem pra cá, E é natural. a gente dificilmente a gente troca um papo, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje em dia a gente deixa o negócio fluir Eu acho que a naturalmente. gente só fez isso, cara. Na verdade, Bem a no gente só começo. fez isso bem no começo, mas tipo assim, a primeira vez. Bora fazer? Bora. Então vambora. Vai ser com o Juan. Foi. Agora deixa eu defender aqui o podcast Anonimatos, em cima da tua fala. Vou É isso defender a aí. importância do podcast Anonimatos, cara. Porque você falou no começo da entrevista. Volta aí, ó. Aqui, volta aí. Eu tô tentando olhar pra cá. Volta aí, volta depois você vai entender. O comecinho do vídeo, você falou que você ficava batucando, cantando, gravando. Tinha facilidade de gravar os pagode, Raça Negra, SPC. Então, assim, o cara que te acusou, né, entre aspas, de falar, pô, você vai ficar aturando o Anderson aí? Pô, começou a cantar agora, veio de onde? Ele precisa assistir o podcast completo para entender a história de vida desse cara. Exatamente. Porque, assim, as pessoas acham que a gente cai de paraquedas nas paradas. Exatamente. Né? Tipo assim, às vezes a gente olha a vida de uma pessoa, pô, esse cara tá fazendo essa parada agora, do nada. Meu irmão, tu não sabe quantos anos o cara lá atrás elaborou aquilo ali, ou já tentou no seu anônimo fazer aquilo ali. Então, assim, Exatamente. você que está aqui no canal assistindo hoje a entrevista dele, você pode entender um pouquinho que ele não vem da música de agora. Visibilidade tem quantos anos? 4 anos. 4 anos Visibilidade tem. 2021? Isso aí. 2021 lançou Visibilidade. Só que ele com 7 anos de idade, irmão, já escutava É CD. isso aí. Tem uma galera que não sabe nem o que é CD. Aí quer ficar falando. O que não não sabe nem o que é sabe. CD. E não Tu quer sabe. falar que o cara não. Né? Lógico que ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito aqui no que eu tô fazendo, o Vitor não é, a nossa produção não é, a gente está se aperfeiçoando. Como você também não é. Você está aprendendo muita coisa, tenho certeza que você deve olhar para os teus primeiros vídeos, primeiro show, tu falar, caraca, mano, como é que a galera me aturava? Verdade. Hoje não, mano. Hoje tu manda uma palhinha, a galera vem toda cantando. Verdade. É ou não é? Verdade. Porque tu vai ganhando maturidade, né? E eu acho que a música tem muito isso, você entender o ambiente que você tá, né? O artista, ele tem que saber isso. Pô, hoje o pagode tá pedindo um samba alto. Vou acelerar isso aqui. A galera tá pedindo agora aquele famoso mela cueca que eles falam, né? Tem um outro Aquele termo. swing, aquele lento. Aí ele já vem naquele lento, né? Então o cara tem que entender tudo isso. Se ele entender tudo isso, acabou, mano. Então, assim, eu tô defendendo aqui o Visibilidade, você defendo também a importância do podcast Anonimatos para trazer a realidade. Porque isso muitas vezes aí. a pessoa não entende que antes de acontecer já vinha uma caminhada lá atrás. E é isso aí, mano. Eu digo- É porque ninguém olha pra trás. Ninguém olha pra trás. É o que você falou e assim, cara, tu foi feliz nas tuas falas. Porque, Diogo,
o que eu acho que essa galera precisa entender, sabe? É que, irmão, tudo tem um contexto, sabe? Na nossa vida tudo tem um contexto. Ah, mas assim, do nada? Do nada não, irmão. Do nada não. Calma aí, papai. Isso aqui já estava dentro do coração do ser humano. Muito tempo. Só faltava botar pra fora, coragem. Qual é a Isso aí, frase? só Qual é a faltava frase? Qual é a coragem. frase? Oi, se o teu coração Se o teu coração te mostrou é porque existe, irmão. é, isso irmão. aí, essa é a É verdade. isso aí. Então, tipo assim, às vezes falta coragem. É, eu lembro como se fosse hoje. Eu tô em casa, trabalhando de casa, e esse cara me manda uma ligação, que mensagem a gente se fala o tempo inteiro. Mas na ligação, eu falei, o que que houve? Irmão, preciso falar contigo. É urgente. É urgente. Ah, lá vai Vitor, sobe preocupado lá pra chácara, do Borel pra chácara. Aí quando eu chego lá, esse cara tá lá enchendo coluna, me coloca pra encher a coluna com ele. Não tô reclamando, mas eu tô ali. O que que tu quer falar comigo? Eu falei, que merda eu fiz? Aonde que eu aprontei? Eu tô na minha mente. Aonde eu errei? Não errei nada. E não vacilei, não errei nada. Que às vezes nós sai, né? Toma um, mas eu falei, pô, vacilei com alguém. Qual é, irmão? Pô, sabe como é que é, né? Sabe aquela parada do projeto, do anonimato? Era anonimato? Já não, né? Já era, já era. Já era. Aí eu falei, Isso tem mano, quantos que anos já é isso? Vai ano fazer um passado ano vai ainda. fazer Fazer um um ano. ano. Só que, irmão, a gente estava lá no quintal dele e eu tava trabalhando de home office. E aí eu falei, cara, pô, ideia da hora. Fui pra casa com aquilo, né? Mano, o nome do projeto é esse. A gente só vai pegar, né? O nicho, que é você, pessoas de comunidade. E aí começamos a conversar sobre o projeto. E aquilo foi queimando no meu coração. E eu falei, fui pra casa, pesquisei no YouTube, pesquisei na internet. Aí eu falei, caraca, mané, esse projeto é da hora, irmão. Isso ninguém tem. E, mano, ninguém tem. Essa filosofia aqui eu falo, ninguém tem. E aí eu falei, Diogo, vambora, partiu, vambora. Ele, vambora, vambora. E aí quando daqui a pouco, na semana seguinte, irmão, mas como vamos elaborar o estúdio? Aí ele na cabeça dele, como é que vamos fazer? Vamos fazer ali. Eu falei, cara, não sei, não faço ideia, mas vambora. Aí ele, Vitor, vambora. Aí a gente, no aniversário do Isaac, Meu filho. de Parmo. Irmão, quem vai ser entrevistado? O Juan, o sobrinho dele. Meu O sobrinho. Juan. Irmão, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E Deus é tão bom, irmão, que Deus colocou um cara sensacional que está desde o começo com a gente. Do segundo episódio em diante, desculpa, eu falo isso com o maior orgulho. Deus é tão bom o tempo inteiro. E aí colocou esse cara aqui, ó, na Isso. nossa vida, o Foi Rafael. mesmo. Ele só perdeu Irmão, o primeiro episódio. Ele o só restante- perdeu o primeiro episódio, porque no segundo ele já veio ajustando. Ó, vem. E até hoje está do nosso Eu lado. vou pegar umas músicas com ele. Já falou que tem umas músicas aí. Compositor, Irmão, compositor. irmão, Com ele, com o resumindo, Diogo em cima de uma tábua de madeira me deu a informação, a gente fiquei maluco. Cara, do nada, Diogo, vambora? Vambora, então, quarta-feira. A gente gravou na quarta, segunda, sei lá, nem lembro o dia. mas sabe por quê? Deixa Foi eu- o primeiro passo. Só por quê, Anderson? Rapidinho, antes de você falar aí. É porque, assim, mano, eu já via tudo acontecendo. Eu falei isso pra ele, Falou falei pro assim Rafael. mesmo. Cara, quando eu falei pra ele urgência, cara, preciso falar contigo com urgência, porque eu já sabia de tudo que tava acontecendo. E o negócio não tava funcionando ainda, aquilo ali tava me corroendo. Eu já via, mano, a galera sentada, eu já vi um nome, eu já via a gente conversando, resenhando, o nego se emocionando, chorando, tirando foto. Enfim, já tava tudo pronto. É igual você pega teu grupo, quando tu monta o grupo, tu já vê a galera cantando contigo. É, onde ele falou, cara, fechou o show sem ter o grupo. Você já tá vendo o que, o que, vai, isso aí, o que você Isso aí, quer. O que é você isso aí, quer. É isso aí, é Que acreditar. que já era pra estar acontecendo. E você tá ali, ó. Pô, caraca, por que eu não fiz isso ainda? De repente, pô. Foi difícil colocar na cabeça das pessoas à minha volta que isso poderia mudar a nossa vida e vambora, e vambora, vambora. As pessoas foram. E como a gente estava dizendo, o negócio da feira, o lance da feira, que eu batucava ali no bar, Sim. ainda tem uma passada, com 7 anos, ali onde hoje é de frente pro pagode da feira mesmo, onde hoje é um brechó. Ali era um bar, lembra até hoje, o bar Rei do Suco. Com 7 anos, o Joel Simpatia fazia um pagode ali. Foi a primeira vez, porque eu cantava até em si, assim, na mesa, legal. A primeira vez que eu cantei no microfone para as pessoas escutarem mesmo, foi com 7 anos nesse bar, que tinha ali na Barão de Mesquita, de frente para onde hoje eu faço o pagode.
Aí eu falo direto, no dia que ele foi lá no pagode como convidado nosso, eu apontei pra lá e falei, ele foi o primeiro lugar que ele me botou pra cantar. Ele acreditou que eu cantava e colocou. No dia de São Jorge eu tava fazendo um pagode com ele, eu falei, cara, é sempre uma alegria estar do seu lado, porque, pô, você me abraçou de uma forma gigantesca também. E aí entra o momento que foi criado o Pagode da Feira, que é onde a gente chegou a conversar nisso. Então, consegui aos poucos trazer visibilidade para o Andaraí. Umas pessoas foram contratando, muitas pessoas ali ajudou a gente, Renato Grajaú, ajudando com microfone, pedestal, que a gente não tinha nada, né? A gente tinha que carregar tudo, mas não tinha nada. Né? O Castelo também ajudou a gente com som e tudo. E aos poucos a gente mandei fazer tapete, mandei fazer as paradas todas do grupo, e a gente fazia sempre pagode fora. Primeiro a acreditar na gente e colocar a gente para fazer um pagode grande ali na nossa comunidade, que foi até na Rua Andaraí, lembro até hoje, foi feira, amigo empreendedor de favela, foi o Fernando Pinto. Contratou visibilidade para fazer o show e ali a comunidade já sabia que a gente existia, mas nunca tinha ouvido. Quando todo mundo viu, todo mundo começou a abraçar mais. E um mês depois, a gente foi convidado pela dona da Kombi do Chopp, lá da feira, o João e a dona Andréia, para ir lá conversar com eles, que eles queriam fazer um pagode ali. O pagode começou ali no cantinho, devagarzinho. Perto do sushi ali? É, do outro lado da rua, onde é a Kombi do tem Chopp amarela ali. sim. Então, começou ali. E é onde eu falo para vocês, é difícil, tudo é difícil, ainda continua sendo, mas hoje está bem um pouco mais fácil do que era. Nosso primeiro pagode ali na feira, recebemos R$400. O que você faz com R$400? Quantas cabeças? Eram 5 pessoas, e você ainda tinha que pagar o som. Paga o som e vai para casa. Como é que você faz? Né? Isso eu conversei com muitas pessoas que veio e falou. E, tipo assim, que eu vi as pessoas falando mal, eu falei, beleza, mano, você vê hoje o pagode da feira lotado, mas você tem que perder para ganhar. Ninguém viu a gente perdendo no começo, tirando do nosso bolso, se virando, pedindo favor para poder fazer isso aqui acontecer. Ninguém viu. O primeiro pagode já foi bem falado pra caramba, demorou 1 mês e meio para fazer mais um. O pagode ele foi tomando uma proporção tão grande que a subprefeitura teve que ir lá. A subprefeitura foi lá. Fechando a rua. Já tava tupindo aquele pedacinho. Lembra até hoje, o prefeito chegou lá, chamou a gente para reunião, olha só, vocês botam o pagode para o meio da praça para poder ter mais espaço, porque senão vai acabar. Quando botou para o meio da praça foi quando explodiu, que aí já tinha espaço, né? E aí as coisas foram acontecendo desse jeito. A gente conseguiu o apoio do vereador lá, que fecha com o Fernando Pinto. Nesse período também veio o apoio da nossa marca, patrocina a gente, que é a Bestalha do Brad. Alô, Brad, meu parceiro. Luciano, Brad, entendeu? Que a rapaziada do Anonimatos, Brad, vamos fazer uma parceria aí com a rapaziada. Vambora, rapaziada é boa. Vambora, Brad. Vambora botar a marca pra pista também. Brad é quem é? Brad é o Luciano, que também já era meu amigo quando eu era DJ. Ele tinha as disquerias e me contratava pra tocar. Ele trabalha com disqueria ainda? Trabalha. Praticamente o surgimento do Visibilidade... O surgimento do Visibilidade é quase junto com o surgimento da marca. Porque assim que surgiu, que o Visibilidade foi tomando autoridade, ele me chamou, mano, vamos ajudar o outro, vamos embora. A gente já era amigo. Maneiro. A gente já era amigo eu e ele. A gente fechou a parceria e aí já ficou mais vista a marca dele, a nossa marca, tudo junto. Fizemos uns pagodes lá também, né, de frente para a loja dele. E até hoje a gente é parceiro, não só para trabalho, mas também para tudo, na amizade e tudo. Entendeu? E tem muitas outras pessoas que ajudou a Visibilidade a ser o que é hoje, né? De certa forma, indiretamente ou não, o pessoal lá do bar, o Hélio, o Lucas, que contrata a gente e ajuda a fazer o pagode da feira ali junto com a gente, né? E é isso. Hoje em dia eu vou levando a vida dessa forma aí, do jeito que Deus quer. Como eu falei, no início do ano eu tomei 2 pancadas. Mas eu sou um cara que vem tomando pancada desde pequeno, como contando aí com vocês aí no podcast. E espero, uma hora, estar mandando mensagem pro Diogo e falando para ele que a maré virou de novo e que estamos num momento muito melhor ainda.
E quero voltar aqui também para contar para vocês Vai histórias voltar, melhores. pô, vai voltar. Entendeu? Não tenha dúvida. Cara, ô Anderson, assim, eu vi que tu. Outra parada também que eu tava observando aqui, tu é muito estiloso, né? Não sou. Tu é estiloso, Eu não mano. sou. Tu mete um amarelo de vez em quando. Então, Agora eu tô olhando pra você aqui, você tá com esse boné bonitão, BS. Só que a camisa também é BS Style, irmão. Fala um pouquinho isso aí. É o quê? É uma marca? É de algum amigo? Tá sendo patrocinado? Como é que é isso? é a Pode falar. B-Style do nosso amigo Brad, Luciano, meu parceiro, que abraça a gente aí. A gente tá sempre no lá, divulgando a marca dele no nosso Instagram, que graças a Deus tá bombando. Segue lá no Instagram do Grupo Visibilidade, pra vocês saberem quando vai rolar o pagode da feira e os nossos pagodes por aí, que tá sempre aí. Diogo, já falei pra ele lá tocar um violão com a gente, Opa, né? firmar isso aí. Ó, Vem cá, então o BS, B-Style, né? BS Isso. Style é uma loja de roupa Isso, exclusivo pra homens, isso, pra homens, masculina, né? masculino. E assim, a gente acha ele, se eu quiser visitar a loja, qual o endereço? Tem teu endereço? Ele fica ali na Rua Andaraí, é só subir, ou então procura a gente no Instagram, no direct lá do Visibilidade, que a gente dá a direção pra vocês direitinho. Isso aí, galera. E tem Instagram também, né? BS deve ter. Tem também o Então. Instagram da B-Style, só seguir lá direto. B-Style. Eu só deixa aí, pô. Aqui, ó, Deixa aí você no que vídeo gosta de aí. ficar bonito, vai cortar a câmera pra ele já já. Você que gosta de ficar bonito, igual esse cara, procura aí BS, Isso aí, Style. Com certeza tem de tudo lá, boné, bermuda, blusa, regata. Vamos lá, aí é faixa, bom, qualquer hora. vambora, Vê se a gente paga uma vambora. blusa pra mim. Vambora fazer o quê, né? Opa, então Tem é que perder isso. o carvão, Tem que vambora. perder o Dá, carvão. pra finalizar, posso mandar um alô aqui pra rapaziada. que Manda sempre manda o ajudou a alô aí, gente. Não, pô. fica à Bem que vontade. você falou, Diogo, eu sou estiloso agora. O estilo veio junto com É necessidade, né? a necessidade. Pô, se eu pegar os vídeos e as fotos dos primeiros pagodes, eu falei, pô, sou Esquece. zoado até hoje. A forma que você Agridinho vai na se moto. vestir. Tudo é a forma que você vai mudando de nível. O nível vai mudando, você tem que aprender a se vestir para ficar direitinho, bonitinho, legal. Toda vez que a gente para na resenha lá, a gente fala sobre isso. Vem cá, ô Anderson, eu tava pensando num cara pra trazer aqui, você vai me falar, ó, aqui, ó, não é entrevista agora, é responsabilidade, hein? Tava pensando em trazer um cara aqui, mas eu quero, porque esse cara é da antiga, e eu quero o teu aval, DJ Pablo. Porra, DJ Pablo. Trago o DJ Pablo aqui, ele não conhece que ele é novo, esse moleque de 90. DJ Pablo tocava as melhores, fala pra ele. DJ Pablo é meu irmão, também é um cara que me ajuda a fazer o pagode da feira, entendeu? Que quando, assim como eu cheguei pro Marquinhos e falei, vamos formar o grupo, eu cheguei pra ele, porque é um cara que também na minha área é muito conhecido, assim como hoje a gente referência, já né? era Tinha uma referência. rádio, né? Ele já era referência antes da gente. Tinha uma rádio, faz. E quando eu cheguei pra ele, falei, mano, tô com o projeto do Pagode da Feira, vamos. Ele, vamos. Tá lá até hoje comigo também, me ajudando a fazer esse pagode. Sou super. Então, essa responsabilidade é tua, tu vai fazer esse contato, essa ponte aí pra mim. Fala aí. DJ Pablo, vem. Ó, Vem. o amigo te conhece, eu escutava os swing que ele botava na rádio. Rádio Lembra que Nova ele de tinha uma Vinéia. Rádio Rádio Nova Nova de de Vinéia, Vinéia. filho. Escutava muito pagode, DJ Pablo, então assim, acho que é interessante trazer esse amigo aqui. Não conheço Top, pessoalmente, vai vir, não vai lembro vir. dele pessoalmente assim. Eu acho que ele tava num pagode ou outro que tu tava lá, mas enfim. Queremos você aqui, DJ Pablo. Pega a Mano, vou visão. te falar uma parada. Eu só conheço o pagode de ouvir, tá? Nunca fui, não. Sei. O pagode da feira. Não, o da pagode feira, da da feira. feira. Sei. E Tá? assim, ô Anderson, a gente Pô, é já- muito bem falado. antes da gente Então, desde terminar já eu aqui, quero. Já tá no final? Não, já estamos finalizando aqui, mas dá um tempinho ainda. Sabe o que eu Eu queria? quero fazer só os agradecimentos. Faz teu agradecimento Não, vai aí que eu vou fazer, te pedir pô. um negócio depois disso. Então já é, vambora. Faz teu agradecimento. Como eu falei, né? O Visibilidade tem muitos colaboradores desde o começo. Nosso primeiro motorista, Marcão, meu parceiro. Chacal também é nosso motorista. Nosso hoje faz tudo, amigão. De Faz sempre. tudo é bom. Ele é o cara que, porra, faz a gente funcionar também, que é o Wilson, o Manuel e também o Pretinho, né? O que é o Qual é, rapaziada, que tu sabe Qual é, quem rapaziada? Qual é, rapaziada? Mano Leandro, pô, tá maluco. Mano Leandro, qual é, rapaziada? Entendeu? Que tá sempre com a gente, sempre ajudando a fazer o Visibilidade ser o que é. Os músicos, que sem vocês, os gêmeos, Itai, Rocha. Tem o Lucas Rezende,
que era nosso capa do Visibilidade no começo, e Eu agora, já sei, agora ele é sei. cavaco do Arlindinho, Já meu sei, eu parceiro. tava no pagode da feira quando você anunciou isso Ele aí. é cavaco do Arlindinho agora, meu parceiro Lucas Rezende, nosso cavaco agora, que é o Leandro, né? Também o Willio, nosso também, que também participa da capa do Visibilidade. E a todos vocês que já fizeram parte, fazem parte disso aqui, que vocês sabem muito bem, que se eu ficar falando, o podcast vai até amanhã. É maneiro, maneiro. E assim, eu queria, né, que ele desse uma palhinha. Com certeza, né? Dá mais pedido, assim. Não vou especificar nada. Eu não vou fazer um pedido, senão eu teria umas 10 músicas aqui pra pedir. Mas eu queria que tu desse uma palhinha aí bem breve, um refrãozinho a mais pedida lá. Quando você tá no pagode da feira, qual é a mais pedida? Pô, no pagode da feira tem muitas. Mas as de hoje em dia, mais chiclete, que tá todo mundo pedindo, acho que tá tocando mais agora, né? Chuva de Arroz. Também a do Menos é Mais, né? Coração Partido. Essas daí são as mais pedidas. Né? Agora nego chora. Pô, Chora mesmo. eu tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. E agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eita, aí sim, essa salva de palma aí, pô, tá maluco? Anderson Visibilidade, pô. Na E área. assim, projeto futuro, pode adiantar alguma coisa? Podemos. Então, acabamos de mudar a nossa capa. Como eu falei, o Lucas subiu mais um nível, graças a Deus, no profissional da vida dele, mas não abandonou a gente, tá com a gente toda hora, tanto que ele foi lá no pagode no dia que você tava. Maneiro. Entendeu? Aí estamos com a capa nova, contrate já, Grupo Visibilidade, falar o número para vocês aí já. Para esse ano a gente está para o lançamento de uma música de trabalho ali no Pagode da Feira e também estamos com um projeto de gravar um audiovisual ali mesmo no Pagode da Feira, entendeu? Até o finalzinho do ano, para poder a gente subir um pouco mais o nível, né? Que, graças a Deus, tem dado certo, tem funcionado. E hoje, essa participação aqui hoje, eu sei que vai alavancar muito mais. Opa. E você que não conhece o Pagode da Feira, é localizado ali na Barão de Mesquita. Largo do Dondon. Largo do Dondon, né? Tem a feira de domingo ali, começa lá no Hospital do Andaraí, você vai até o final do outro lado, na Barão de Mesquita. É um domingo sim, outro não. Costuma Que ser de horas que 15 em 15 começa? dias. A partir de 1h da tarde. A feira tá ali aquecida e vocês já estão... É isso aí. E quando canta aquela chuva de arroz? Rosas num buquê, deixa pra depois, pra quem merecer. Ah, como eu queria ser o cara certo pra você. Visibilidade. Pô, mas tu também canta, cara. Você aqui tá tentando enganar alguém. Canta aí aquela música lá que tu cantava direto. Vamos deixar no off. tem Na que resenha do trazer- podcast. Mas tem que você trazer vai o tá violão. lá. Tem que trazer o violão na próxima. Meu amigão, olha só. Gostou de estar aqui? Pô, irmão, você que já foi convidado, que eu já vi aqui várias vezes, você que está sendo convidado, vem de coração aberto, a rapaziada é boa, o ambiente é agradável, a conversa é ótima, entendeu? E os caras são bons, mano, com certeza. Eu já era fã, agora eu sou mais ainda. Quando eu olhar lá, eu vou tá me vendo, então, entendeu? A situação, o amor aumentou. Maneiro. Se quiser mandar mais um recado aí pra alguém, se estiver esquecendo de alguém aí. Cara, o único recado que eu tenho é que você acompanhe esse podcast que eu fiz aqui, porque a minha história de vida, eu sei que tem muito a ver com a história de muitas pessoas. De repente não tá tendo, não é o final ainda, né? Mas não tá tendo a caminhada que eu tive, porque de repente você desistiu. No momento que você passou por alguma dificuldade. Mas a vida é assim mesmo, não desiste, não desanima, porque Deus está vendo tudo. Se você é uma pessoa boa e faz o certo, você vai ter o que você merece, entendeu?
Qual é o teu arroba? O teu. @Anderson Visibilidade. Então segue lá, galera. Você que tá aqui no YouTube, né? Você vai sair agora desse vídeo. Antes de você assistir mais uma entrevista nossa, você vai lá, segue o nosso amigo Anderson Visibilidade. Também Grupo Visibilidade, né? Segue eu também, Diogo Pode. Segue o mano Vitor. Bora pra cima. Como é que tá teu Instagram, mano? Vitor? Ah, mano, quem mexe lá é os outros, nem eu Vitor Não. Rodrigues. Claro que é. Não sei, não É lembro. Vitor Rodrigues. Rafael Leão também, vamos fazer aqui a propaganda do homem. Com certeza, Você vai fotógrafo. casar, você vai fazer uma festa de 15 anos, qualquer O tipo pior de que eu não sei evento. qual é o meu Instagram mesmo. Ele me perguntou, me dá aí. Vamos deixar Porque na o cara, descrição. quando ele fica Deixa eu fazer famoso, a propaganda. quando ele fica famoso, ele troca, entendeu? Ele troca, É, ele entendeu? Vou falar pra ele botar Vitor Pode, que aí você vai entender. Enfim, Rafael Leão, você quer fazer foto, Daqui, né? Chegou, filho. Chegou, tem que ver mesmo. Aguenta aí, Toma. faixa. Você quer fazer foto, Rafael Leão. Eventos, você dança, você tem um grupo de pagode, você tem um aniversário. O homem cobre tudo, irmão. Ele tá com preço acessível na região da Zona Sul, Zona Norte. Assistir um podcast, tem um evento, quero fazer foto book, quero me vestir. É isso aí. Quero, sei lá o quê, eu quero fazer qualquer tipo Ensaio de foto. fotográfico, Ensaio tudo, fotográfico, tudo. é isso O aí. homem tá O cobrindo. homem tá cobrindo, valeu? Eventos. Rafael Leão, segue ele aí, já mandou mensagenzinha no direct, garanta a tua vaga, ele tá com uma promoção aí pra 10, acho que são 10, são 10? São 10, são 10. São Os limitados, 10 primeiro é. que mandar lá a mensagem pro homem vai entender a Um promoção. descontinho E é isso aí, bonitinho. Vitor.R Rodrigues, é isso aí, é o arroba do homem. Segue o meu gordinho. É porque eu preciso de ajuda pra mexer, né? Enfim, Preciso de ajuda. Relaxa, isso ficou vai aqui- passar. Isso vai passar. Já você tá brabo. você Oi? que ficou até Já o já final você tá do mais vídeo, brabo ainda. quem ficou até o final do vídeo tem que fazer o quê? Ativa o sininho aí, dá um like lá positivo, boladão, né não? É isso aí, galera. Ativa o sininho, dá um like, comenta. Se tu conhece o Anderson Visibilidade, já curtiu um pagode com o Anderson, já curtiu o pagode da feira, Eu quero ir nesse pagode, deixa mais um do que nunca. coraçãozinho aí, meu amigo. Top demais. Tamo junto, Diogo, obrigado. De outras, Valeu. de muitas. Valeu. Você Obrigado pelo que carinho. segue lá o Visibilidade, obrigado pelo carinho, de coração. E vambora. Tem muita novidade esse ano ainda. É isso aí. Estamos terminando esse episódio. Pula pro próximo. Segue todo mundo pro próximo. É contigo, pode finalizar. Antes de finalizar, O deixa eu falar do DR. DR Som. DR Som, você que tem um carro, gosta de tunar, quer mexer no elevador, tá com problema no vidro para levantar, quer botar um insufilme, qualquer tipo de... Quer botar um DVD, vai viajar, É. botar um DVD para as crianças tá vindo ali uma musiquinha, né, para viajar tranquilo, trocar o banco, o couro, Chama o chama o homem. DR Som, ele vai deixar teu carro top. É isso aí, gostou? Amei. É isso aí, pode Resenha finalizar pura. e tamo junto. Vambora então, vambora. Tem uma frasezinha hoje, não? Hoje não. Hoje eu tô meio. Eu vou te falar, eu tô doido pra ir ali no banheiro, mano. Então vou terminar esse episódio falando tchau! Valeu, galera.